vendo alguns nomes que previamente não tinha encontrado e fiquei muito feliz. Lucilo, bom revê-lo, meu amigo. Cris, vejo aqui também Rodrigo, Lilian. Estamos aí, de certa forma, na reta final da nossa atual gestão. Tivemos um encontro anteontem que foi bem enriquecedor, foi bem bacana com Virgínia e Michele. A gente aprendeu e discutiu muito. Hoje a gente vai ampliar ainda mais a discussão dos transtornos de humor. Boa noite, Lucilo. E a correlação com sarcopenia, enquanto na segunda-feira a gente conversou sobre as relações com a sexualidade. Então, acredito que dê para a gente iniciar. A gente vai iniciar. Hoje, quem vai apresentar é o grupo do HGV. A gente fica muito grato em poder recebê-los. A gente vai receber Lucas Vilar, Murilo Vieira, meu grande amigo Carlos e Renata para discutir de forma até de certa forma informal, né? Eu acho que a gente já consegue conversar de uma forma menos como se fosse uma apresentação do Congresso. Aqui é mais uma mesa redonda de discussão, quase que ampliando os horizontes de cada residência. Eu acredito que o objetivo seja esse, a gente ampliar os horizontes das escolas para que a gente crie um um senso de coletividade na SBGG entre os profissionais da equipe multiprofissional, os residentes que estão em formação, que em breve já não mais residentes serão. Então, eu convido o Lucas para apresentar, eu vou replicar aqui a apresentação dele. O mais enriquecedor, após as apresentações e a discussão, e eu queria que, se fosse possível, todo mundo se fizesse presente ao final da apresentação para que a gente pudesse discutir de forma bem aberta e ampla. Então, vou replicar aqui, Lucas, a sua apresentação. Fique à vontade se quiser fazer alguma consideração inicial. E Ok. Tem os primeiros slides, né? Tem um pouquinho de apresentação também nossa e do serviço. Acho que sempre vale a pena dizer que não tem conflito de interesse, né? A menos a produção científica e tudo que vem de positivo quando a gente abre para essas discussões. Pode ir passando, Romero. todos estão vendo a apresentação já? Já. Sim. O Gero Tudo Gero bem. Ciente, né? Hoje, de fato, complementando o que foi conversado na segunda-feira, é um caso que, como eu falei, muito desafiador para a gente, um paciente que foi muito importante no aprendizado, gerou muitas discussões. Hoje, trazendo o tema sarcopenia e depressão, já devidamente apresentados, eu, Murilo, Renata e a moderação do Dr. Carlos, chefe do nosso serviço. Trazendo um pouquinho essa imagem, eu quero que vocês imaginem o quem é o nosso paciente, né? O paciente, quando chegou para a gente, estava nesse momento, extremamente emagrecido, triste, cabisbaixo, como a família o trouxe, muito aflito, muito ansioso, angustiado, mas, me pode passar, Rominho, era um idoso de 65 anos, sexo masculino, então um idoso mais jovem, natural procedente do Recife, divorciado do segundo casamento já de muito tempo, 18 anos. Tinha 8 filhos, dos quais dois foram muito presentes no cuidado, se revezavam. Tinha uma questão social muito difícil, mas que estavam sempre presentes no suporte. Aposentado, anteriormente ele era auxiliar de serviços gerais, inclusive trabalhando em hospitais no serviço de limpeza. Então tinha toda uma relação, né, uma construção com os serviços de saúde. Mas quando a gente resgata, né, em janeiro do ano passado, esse paciente extremamente ativo, né, com uma boa funcionalidade, independente, morando só, um paciente que a princípio não era frágil, né, com score de fragilidade ali de Rockwood de 2, então extremamente funcional. Essa foto foi autorizada por ele, enviou para mim há uns 3 semanas mais ou menos, quando a gente conversou, né, dizendo que ia levar o caso dele para apresentação. Então, como é que a gente sai desse paciente extremamente ativo nesse dia, indo assistir um jogo do Náutico, ele é ex-torcedor do América, falando orgulhosamente do América, atualmente torcedor do Náutico. Como é que ele consegue, né, depois estar tão sarcopênico como a gente vai ver ao longo da apresentação. Vai passando.
Ele tinha alguns antecedentes pessoais importantes. Um deles era a diverticulite aguda, que já é, tinha tido alguns episódios, já tinha tido alguns tratamentos prévios. Tinha uma herniorrafia inguinal esquerda, lá em 2017, isso também é um antecedente bem importante. Uma hiperplasia prostática benigna, não dava tantas queixas. Ex-atleta de grande monta, então, assim, realmente tinha uma vida social muito grande e uma atividade sexual também muito grande. Então, frequentava muitos bares e muitas festas lá próximo de sua residência. Ex-tabagista pequena monta e um quadro de hipertensão arterial sistêmica também, fazia uso apenas de losartana como única medicação. E o relato dos familiares, né, era justamente desse humor deprimido, há mais ou menos 6 meses. Então a gente pega ali mais ou menos fevereiro, ele chegou na nossa instituição em torno de julho, muito irritado, tinha deixado de ir para festa, emagrecendo, evitando sair de casa, com muita recusa alimentar. Então, esse quadro de humor inicialmente chamou muita atenção e, assim, reflete muito do que foi falado também com a doutora Michele Bautista na segunda-feira. E não foi trazido nesse momento, né, mas posteriormente a questão da sexualidade foi extremamente importante para esse paciente, porque de fato tinha uma vida sexual ativa e isso estava sendo impactado, mas no primeiro momento não foi trazido. Na próxima foto, na próxima, isso. Então, tinha uma grande funcionalidade, né, mas infelizmente foi ficando mais recluso e os filhos começaram a estar mais presentes, né, no dia a dia dele, né, na residência e identificaram, né, depois de muito conversar, então tem todo aquele tabu relacionado à sexualidade, né, como foi falado também anteontem, é, eles identificaram que tinha uma secreção na região inguinal. E aí isso foi ali culminando nesse humor deprimido. O paciente se castigava com isso, tinha uma sensação, um sentimento muito negativo. E uma secreção que tinha odor fétido, um conteúdo heterogêneo, sem muitos outros acometimentos sistêmicos. Não tinha náusea, vômito, diarreia. Então era aquela secreção ali saindo e foi algo contínuo, né? Então ele foi guardando ali por muito tempo, de modo que eles não tiraram foto inicial, a foto que a gente tem é de fato do nosso internamento. Pode passar. Então isso realmente impactou bastante na sexualidade dele. Então ele foi admitido em julho, o microfone aberto. Ele foi admitido em julho de 2024, né? Então, caso do ano passado. E precisou de toda uma investigação diagnóstica, né? Ultrassom, tomografia, endoscopia, colono, repetiu a tomo, né? Naquele momento com contraste oral e venoso para melhor definição, eco, né? Para parecer cardiológico, né? Laboratório. E no final de tudo a gente diagnosticou uma fístula intercutânea ativa, né? Provavelmente por esse processo, uma complicação da abordagem da herniorrafia e uma complicação principalmente da diverticulite. Então, pode passar. Houve todo. A gente tem um dado, né, objetivo dele naquele momento, né, da admissão do internamento, de 62 quilos, com IMC de 25. Então, esse valor de 62, vocês vão ver que vai mudar muito, infelizmente, ao longo do segmento dele. Então, teve toda essa investigação diagnóstica, né, até a gente conseguir chegar no quadro da fístula intracutânea, e houve toda um período, né, de programação cirúrgica, pré-habilitação para cirurgia, reserva de UTI, hemoconcentrado, parecer cardiológico, pode seguir. E acabou que a cirurgia foi quase um mês depois, no dia 22 de agosto, né? Mas um procedimento menos invasivo, né? Foi uma colectomia parcial por videolaparoscopia. Então eles acabaram adiando também para tentar fazer uma cirurgia menos invasiva, considerando que era um paciente idoso e considerando também toda a logística do serviço público e o entendimento de um caso que é relativamente atípico. E ele recebeu alta num pós-operatório 7 dias depois, no dia 28, com uma alta precoce da UTI, né, como programado, uma evolução tranquila nesse pós-operatório imediato. Então, pode seguir. Um mês se passou
né? Então, desde o ato cirúrgico, um mês do internamento para o ato cirúrgico e para ele voltar para a urgência lá em 29 de setembro, naquele momento, com a perda de peso, com hiporexia, não tolerando ortostase e com um peso que diminuiu de forma bem abrupta, né? Foram quase 27 quilos perdidos, né? Uma parte ali ainda durante o internamento, mas uma grande parte também em casa por uma recusa alimentar. Tanto é que a investigação se sucedeu nesse segundo internamento por uma síndrome consumptiva e pode seguir. Como a gente, assim, para o objeto de estudo, né, a gente vai focar muito mais na sarcopenia grave, que esse paciente desenvolveu por conta disso tudo. Nesse segundo internamento já, é, então, já passado a sonda nasointeral, né, repetido exames de imagem, né, acharam que era toda uma complicação abdominal da cirurgia, né, e ficou com os cuidados da equipe da cirurgia. Pode seguir. E a gente, quando é que chega a geriatria, né? Depois de excluir, né, causas cirúrgicas, né, a gente recebe aquele parecer muito, acho que comum para todos os outros colegas de residência, ou outras pessoas que já passaram por essa etapa, né? Pacientes sem pendências cirúrgicas, né, solicita avaliação e acompanhamento, né? E a gente vai naquele, então ali, depois de quase 3 meses, 2 a 3 meses, rebuscar toda uma história, né? E a ideia da família é muito daquela funcionalidade de janeiro ali ainda, né? Então, 10 meses se passaram desde que a gente tinha um idoso muito ativo, e aí pode seguir, Rominho. Na geriatria, como é que foi a avaliação dele, né? Então, inicialmente, extremamente sarcopênico, extremamente emagrecido, né? O filho cedeu essas imagens para a gente, humor, é, apatia, anedônico. Você olha nessa imagenzinha, ele tinha muito edema de extremidades, de mãos, edema de pés, inclusive tinha nessa segunda até um derrame cavitário, que desenvolveu hipoammonemia, várias complicações de estômago osmolar, precisa de suporte de O2, então assim, várias complicações em detrimento dessa sarcopenia, dessa desnutrição mais grave, com vários dispositivos, né, alguns momentos de agitação com contenção, enfim, muito do que reflete a realidade do serviço, de um serviço que tem muito ainda que aprender, né? Nas especialidades não geriátricas. É, chegou para a gente, né, só preservava ali a continência, né, então a gente avalia a funcionalidade, né, de forma objetiva, mas entendendo que muitas vezes a perda da funcionalidade, né, aquele declínio funcional, é por uma causa reversível, né, como foi o caso desse paciente. Então, a depressão realmente foi algo que, para esse paciente, foi muito grave. Preservar só a continência pode seguir. Tinha um PPS muito baixo, né, uma avaliação, né, um cardiológico muito baixo, em torno de 40, não estava deambulando, nem sentava, né, então foi todo um trabalho que Renata e outros profissionais fizeram para que a gente conseguisse reabilitar ele ao longo do internamento, pode seguir. E era o protótipo neste momento que a gente viu, né, da fragilidade, né, com muita fadiga, diminuição da resistência, diminuição da deambulação e essa perda de peso expressiva, né? Muito disso, desses 27 quilos foi de massa magra, foi de fato de massa muscular. A gente considerou, né, inicialmente ainda complementando a funcionalidade, né, complementando a fragilidade, né, como muito frágil, né, um Rockwood de 7. Essa e outras escalas a gente pega lá no site avaliaçãogeriátrica.com. Pode seguir. É, e trazendo para o objeto da aula, né, a sarcopenia, né? Então, esse paciente era realmente o protótipo da sarcopenia, né? Com diminuição de força, com diminuição da deambulação, com a dificuldade de se levantar, de subir escadas. Não pontuava queda especificamente nesse momento, porque ficou recluso, no leito, né? Tinha também uma circunferência de panturrilha diminuída. Então, dos 20 pontos da sarcopenia, e aí Murilo vai falar um pouquinho mais, Renata também, ele pontuou 18 nesse primeiro momento, né? Trazendo dados objetivos também do início do internamento com a gente, né? A força de pressão palmar extremamente baixa, né? 3 quilos.
né, na primeira feição, 2,8 na segunda, 2,8 e 2,6 no membro contralateral. Então, assim, de fato, realmente uma força muito reduzida. E de outros dados antropométricos, né, a gente, como não estava conseguindo ficar em pé, a gente estimou o peso, né, o pessoal da nutrição ajudou muita gente com esse MC de 37, esse peso de 37,5 quilos, né, com MC de 15. E uma circunferência da coxa que era de 35. Nesse primeiro momento, a gente não olhou a circunferência de panturrilha, porque como tinha edema de membro inferior, então ele subia muito do edema, então até isso a gente perdeu o parâmetro nesse primeiro momento. Pode seguir. Bom, na enfermaria, então, a gente deixou mais redondo, né, essa, essa evolução desse transtorno psiquiátrico, né, dessa depressão grave, a diminuição resgatou essa diminuição do autocuidado, a anedonia, a apatia, a irritabilidade, a recusa alimentar com a perda progressiva, né? Então a gente foi descartando outras causas cirúrgicas já foram descartadas inicialmente desde o do começo pela equipe da cirurgia, e a redução gradual da funcionalidade foi uma consequência de tudo isso, né? Até porque depois, voltando a morar só em casa, né? Muito disso nesse trâmite entre o primeiro internamento e o segundo realmente foi de reclusão, delírio de ruína, tristeza profunda, né? E essa avolia, assim, não falava nada, nada, nada com a gente. Foi de fato todo um trabalho para passar da psicologia e dos outros colegas. E aí eu acho que tá todo mundo então, transtorno depressivo maior grave, né? Foi o diagnóstico da gente nesse momento. E acho que estava todo mundo se coçando para começar a mirtazapina para ele, né? A gente viu com o Michele essa semana que, de fato, uma droga que tem muitos efeitos, uma droga que tem uma indicação muito, muito clara, né? É uma droga muito segura para o idoso e um efeito que a gente queria nesse paciente, que era o ganho de peso, né? Inclusive, junto com a psiquiatria, a gente optou por esse aumento precoce da droga, né? Então, a gente chamou a psiquiatria juntos também, a gente tem uma psiquiatra muito boa que nos ajuda no parecer, e também dá esse respaldo, essa segurança, e quando a gente vê esse transtorno maior grave, realmente foi um suporte muito bom que ela deu. Pode seguir. Então, acho que cada especialidade poderia falar muito sobre esse caso, né? Da parte de psicologia, acho que foi algo extremamente importante para a gente. Inicialmente lá, pouco receptivo, não desenvolvendo conversa, né? Enfatizando essa perda de autonomia dele, né? E progressivamente, ao longo do internamento, um internamento que perdurou ali quase 2 meses, no final de tudo, bem mais colaborativo, com esse sentimento de melhora. Sim. Da parte da nutrição, acho que é algo extremamente importante para esse caso também, né? A gente era ajuste dietético diário, realmente foi um momento que eu acho que todo residente em algum momento tem uma relação mais próxima, né, com alguém da equipe, né? E esse caso exigiu conversa diária, né, pela uma aceitação alimentar baixa, e por essa necessidade de suplementação. Então a gente, e isso vai ser conversado um pouquinho depois, né? A gente recalculava diariamente esse gasto calórico, essa necessidade calórica e essa necessidade proteica. A gente ficou com muito medo, né, da síndrome de, da reabsorção dele, né? Então ele teve uma hipovolemia que chegou ali a 1,6, então a gente tinha muito medo de repor algumas coisas. Fez hipocalemia, né? Fez hipocalcemia, hipomagnesemia também. Foi todo um trabalho paulatino para a gente repor isso, sem consequências mais danosas ao paciente, né? Repor ferro, né? Repor vitamina D, vitamina B12 também, e até um hipotireoidismo que a gente demorou para repor, mas depois de rediscutir e rebuscar na literatura ali, 3 semanas repetindo no laboratório, ainda com um hipotireoidismo, a gente optou por repor. E, bom, a Renata vai falar muito também da parte da fisioterapia, mas a cinesioterapia foi extremamente importante para esse paciente também, né? Inicialmente, bem recusando o atendimento, né? Pouco colaborativo, mas gradativamente o antidepressivo foi essencial para isso, né? O suporte da família, o suporte da psicologia também fez com que ele colaborasse um pouco mais, tanto da fisiomotora quanto da fisiorrespiratória. E aí também não dá para excluir as outras especialidades que foram tão importantes, né? Então tinha aquela lesão, né? Aquela ferida, curativo diário foi extremamente importante,
nossa fome naquele momento, né, com o retorno à alimentação via oral, também foi extremamente importante, mudança de consistência, o serviço social também, que fez esse link com o SAD, num segundo momento da alta, também foi importante, né, e a terapia ocupacional também, para fazer estimulação cognitiva e esse resgate biográfico desse paciente. Todo mundo se envolveu muito com esse caso. De fato, o que ele precisava, né, da parte da gente, além do início do tratamento, era a reabilitação de tudo aquilo que ele tinha perdido, né, e como recuperar a sarcopenia, uma sarcopenia tão grave, né? Isso é muito difícil. Bom, ainda complementando, né, em relação à psiquiatria, a progressão rápida, com uma semana a gente aumentou de 15 para 30, em torno de um mês a gente estava aumentando de 30 para 45, que foi a dose que ele saiu do internamento. A correção dos seus eletrolíticos também foi extremamente importante. E quando ele começou a se alimentar mais, então, durante o internamento, que a quantidade foi aumentando, a fístula, que tinha sido corrigida, no primeiro momento, começou a sair uma secreção um pouco mais é, clara, mais hialina, mas houve um débito dali, então foi todo um receio também em relação a isso, e a gente acabou esticando a antibioterapia sem alteração laboratorial, mas aquela alteração local. Lembra que era uma cirurgia que envolve o trato gastrointestinal, uma cirurgia pélvica, uma cirurgia no paciente que tinha feito uma herniorrafia lá atrás. Então, por todo esse receio, a gente deixou uma antibioterapia de amplo espectro para ele. Aí eu vou abrir um pouquinho para a discussão teórica, para Murilo começar a falar. E depois a gente segue no meu slide, Rominho. Pode ser? Joia. Beleza. Muito bom, Lucas. Parabéns, viu? Excelente a apresentação do caso. Em seguida, a E- discussão teórica, a gente abre um espaço para uma discussão mais ampla em relação a algumas dúvidas que eventualmente tenham surgido durante o Tranquilo. acompanhamento. Eu vou abrir então aqui a apresentação de Murilo. Está bem? Deixa eu Perfeito. fechar o áudio aqui um pouquinho. Como? Diz que eu vou fechar o áudio um pouco, Ah, tá bom. para eu seguir. Boa noite, minha gente. Vamos lá, meu nome é Murilo, tá certo? Murilo Vieira, sou também residente de geriatria de Getúlio Vargas. E aí, dando continuidade aqui à apresentação de hoje, me coube fazer uma rápida revisão sobre esses pequenos dois temas, né, da nossa especialidade. Então, vou falar um pouquinho rápido, tá certo? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem e sinalizem, por favor. Mas vamos embora. Então, começando com a definição, né, a gente tem sarcopenia como uma perda progressiva e generalizada da musculatura esquelética, envolvendo uma acelerada perda de massa, força e função muscular, que se associa ao aumento de desfechos negativos em idosos, né, como, por exemplo, declínio funcional, fragilidade, quedas e até o desfecho de morte, né? Já o transtorno depressivo é um distúrbio de saúde mental caracterizado pela tristeza persistente e pela falta de interesse ou de prazer em atividades anteriormente gratificantes e agradáveis. Lembrando que essa é a definição de depressão de aspecto geral. Não é o caso do paciente, do caso da gente que teve um transtorno depressivo maior, né? Que é quando, além desse quadro depressivo, a gente tem um impacto importante da funcionalidade, que é justamente quando a gente vai ser caracterizado, esse quadro de transtorno depressivo maior. Pode passar. E aí, falando ligeiramente sobre a importância do tema, né? São duas patologias que têm alta prevalência na nossa população idosa, né? De maneira geral, pacientes de 60 a 70 anos pode chegar a uma prevalência de 13% de sarcopenia, por exemplo. Quando a gente vai para idosos acima de 80 anos, pacientes institucionalizados, pacientes internados, esse índice pode chegar a 50% de sarcopenia, por exemplo. Já nos pacientes com transtorno depressivo, é uma prevalência de cerca de 13%, né, de maneira geral. Quando a gente vai para idosos hospitalizados, internados, esse índice pode subir para 16%. Quando você vai olhar algumas populações específicas, como, por exemplo, idosos acima de 70, de 80 anos, esse índice pode chegar a 25%, e idosos acima de 90 anos, né, os nossos nonagenários, pode chegar também até 90%. Daí a importância da gente sempre estar atualizado nesse tema, né, e sempre vigilante. Passar. E aí, discutindo um pouco mais a sarcopenia,
a gente tem como algumas causas, né? A causa primária, que seria a perda de massa e força muscular relacionada à própria idade, mas é importante a gente sempre estar atento às causas secundárias que têm um potencial de reversão importante, ou que estejam associadas a outras doenças, como no caso da nutrição, seria uma baixa ingesta, paciente com má absorção, com anorexia, paciente que tem histórico de cirurgia de derivação, né? Que faz uso de algumas outras medicações, enfim. Pode ser a sarcopenia gerada por um quadro de inatividade, seja por imobilidade ou por imobilismo, ou a própria inatividade do paciente. E a atrogenia, principalmente citar hospitalização, tempo prolongado, né, uso de medicamentos, tem impacto funcional, né, principalmente drogas que são miotóxicas, então está sempre atento na lista de medicamentos dos pacientes, e doenças de modo geral, seja doenças de natureza oncológica, neurológica, cardiológica, osteoarticular, renal, ou seja, doenças crônicas que vão gerar um quadro inflamatório, que vão estar impactando diretamente nesse músculo dos nossos pacientes. E aí, a gente está atendendo paciente no consultório, a gente está atendendo um paciente internado. Como é que eu vou suspeitar de um paciente que tem sarcopenia? Existe esse score, né, que é o SARC-CALF, onde a gente vai avaliar 6 parâmetros, dentre eles força, né? A gente vai ver se o paciente ele tem a capacidade de levantar, de carregar um objeto de 5 quilos. E é óbvio que você não vai perguntar assim, normalmente a gente modifica a pergunta para se eu consegue segurar a sacola de compras, um saco de limão, e aí a gente vai pontuando em relação ao grau de dificuldade, ajuda em relação à deambulação, né, a caminhar normalmente num cômodo, na sala, no quarto, levantar da cadeira, subir escadas, pelo menos 10 degraus, né, e o histórico de quedas. Se o paciente teve 1 a 3 quedas, 4 ou mais quedas, e o clássico da circunferência da panturrilha, onde a gente vai ter um ponto de corte de 33 centímetros para mulher e de 34 centímetros para homem. E aí, uma vez que o paciente foi ter uma pontuação maior ou igual a 11, a gente classifica o paciente com uma suspeita de sarcopenia. E aí, uma vez o paciente com a suspeita de sarcopenia, a gente vai passar a avaliar a força desse paciente. Pode passar. E aí, a gente vai avaliar a força do paciente para saber se nossa suspeita está confirmada ou não, né? Então, a gente pode fazer a força de pressão palmar, né? Onde o paciente idealmente vai estar na posição sentada, numa cadeira com encosto, sem aquele encosto lateral, né? Só encosto traseiro. Fica com o braço angulado no ângulo de 90 graus, pega o dinamômetro, de preferência no braço dominante, e aperta com o máximo de força, normalmente 3 tentativas. Tem um ponto de corte de 27 kg força para homem e 16 kg força para mulher. Algumas revisões de literatura, né, falam de novos pontos de corte para essa força, para a gente tentar aumentar a sensibilidade do diagnóstico de sarcopenia. Então, existem já alguns estudos falando de a gente subir o ponto de corte de homem para 36 kg força e de mulher para 23 kg força. Mas é ainda não bem estabelecido na maioria dos guidelines, é uma coisa que acho que a gente vai estar para ver aí nos próximos anos. Uma outra forma que a gente tem para avaliar a força é justamente o teste de sentar e levantar da cadeira, né? Onde o paciente, ele da mesma forma, numa cadeira sem encosto, ele levanta e senta, levanta e senta. Ele tem que fazer esse movimento por 5 vezes e tem um tempo máximo de 15 segundos. Então, se ele tem uma força reduzida ou se ele tem um teste senta-levanta positivo, ele passa a ter, ele tinha uma suspeita de sarcopenia, agora ele passa a ter uma sarcopenia provável, né? E aí, para a gente confirmar essa sarcopenia, pode passar, a gente precisa avaliar justamente a quantidade ou a qualidade muscular desse paciente. Como é que a gente faz isso? A gente faz através da densitometria de corpo inteiro, bioimpedância, tomografia computadorizada ou ressonância magnética. Então, por exemplo, o paciente vai fazer a densitometria de corpo inteiro, e aí, se a gente evidencia que o paciente tem uma massa muscular esquelética apendicular menor que 20 quilos, se for homem, ou menor que 15 quilos, se for mulher, está dado o diagnóstico de sarcopenia, certo? Uma vez dado o diagnóstico de sarcopenia, a gente passa para o próximo passo, que seria justamente a gente estabelecer a gravidade dessa sarcopenia, se é uma sarcopenia leve ou se é uma sarcopenia grave. A gente não tem o status de sarcopenia moderada. E a gente pode se utilizar de 3 testes. Ou a gente utiliza a velocidade de marcha, ou o teste de caminhada, ou o tug test, certo? A velocidade de marcha, o paciente vai caminhar uma distância de 4 metros. Se ele fizer uma velocidade menor ou igual a 0,8 metros por segundo, a gente diz que é uma velocidade tida como normal ou esperada.
Um teste de caminhada seria o paciente caminhar por uma distância de 400 metros, ele teria que fazer esse teste em menos de 6 minutos, e o time up and go seria o paciente se levantar de uma cadeira, caminhar 3 metros e retornar e sentar novamente. E ele tem que fazer isso em menos de 20 segundos. Qualquer um desses três testes positivos está estabelecido o diagnóstico de sarcopenia grave, certo? E aí, uma vez estabelecida, a gente passa para a parte do tratamento. Todo o tratamento, seja da sarcopenia, seja do transtorno depressivo, a gente vai se basear em dois grandes pilares, o pilar não farmacológico e o pilar farmacológico. Classicamente, sarcopenia, exercício físico resistido. Existem alguns estudos mais recentes, como o estudo LIFE, que faz uma revisão sistemática de você alternar entre exercício resistido com exercício de mobilidade e exercício aeróbico, que prova que você também consegue ter uma melhora de performance, uma melhora de força muscular, um ganho de massa, do que você só ficar apenas no exercício resistido, tá certo? Do ponto de vista nutricional, usualmente são pacientes que têm um déficit proteico muito grande, seja pela baixa ingesta, seja pelo estado inflamatório, e aí a gente tem essa orientação de fazer essa suplementação proteica, né, de 1,2 a 1,5 grama quilo dia. Pode passar mais um, Romulo? Perfeito. E aí, existem alguns casos especiais também, né? Um daqueles pacientes, por exemplo, que tem uma doença renal crônica, mas que tem um clearance acima de 30, a gente não precisa ter tanto medo, né, de gerar algum dano renal nesse paciente. A gente pode manter, sim, essa dose de suplementação proteica diária de 1,2 até 1,5 gramas quilo dia, tá certo? Realmente, naqueles pacientes que têm um clearance abaixo de 30, a gente é um pouco mais conservador, né? E aí o ideal é que a gente faça essa dieta entre 0,6 a 0,8 gramas quilo dia. E lembrar naqueles pacientes que têm realmente um estado inflamatório, um estado de desnutrição mais importante, a gente pode chegar até 2 gramas quilo dia, tá certo? De suplementação proteica. E aí muita gente pergunta, e suplemento, faço suplemento, não faço suplemento. O que é que a gente tem, né, de evidência científica? A gente tem HMB, creatina, pode deixar lá fora. Isso, HMB, creatina e probióticos, né? O que é o HMB? O HMB é o beta-hidroximetibutirato, que é um metabólito, um aminoácido, né, derivado da leucina, que na teoria ele teria uma função de estimular a formação de a síntese proteica, né, estimular músculo e teria uma propriedade anti-inflamatória, e é o que a gente tem. Quando você vai ver os guidelines atualmente, alguns colocam mais como uma opção alternativa, assim. Tem um nível de evidência moderado no uso, sabe? Mas, assim, mais relacionado ao exercício físico. Pode ser usado de forma isolada? Pode, mas não tem tanto ganho, porque o que os estudos viram é que você tem ganho de força, mas esse ganho de força não repercute em queda, esse ganho de força não repercute eh, em desenvolvimento no tug test, em desenvolvimento no teste de caminhada. Então, você tem um ganho, às vezes um ganho de força na pressão palmar, mas que isso não se reflete no desempenho do paciente. Então, pode ser utilizado, não tem nenhuma grande contraindicação, mas com suas ressalvas. Creatina é o mesmo princípio. O paciente pode fazer aquela dose de 3 a 5 gramas dia, né? Mas creatina naquele paciente que não faz exercício físico é a mesma coisa de não fazer praticamente nada, né? Então, a suplementação ela tem sempre que estar, sim, envolvida, né, com a prática do exercício. E aí, probiótico, né, que tem muita discussão sobre intestino, segundo o cérebro, a questão inflamatória, e o que a gente tem é alguns ensaios clínicos, tem uma meta-análise, inclusive, que avalia o uso de probiótico ao longo de um ano, né, nos pacientes que mostraram que realmente teve, nesses pacientes sarcopênicos, uma melhora da força de pressão manual, né, e uma manutenção da velocidade de marcha. Então, assim, parece ser uma coisa que dá esperança, né, para a gente, mas também sem tanta robustez, sem tanta segurança para a gente fazer, mas que a princípio, assim, a gente individualizando, né, cada caso não veria tanta contraindicação a gente realmente fazer. Pode passar, Rony. Das medidas farmacológicas, a gente tem a vitamina D, que é o que tem realmente nível de evidência, né, para gente realizar, porém naqueles pacientes que têm um déficit, né? Então, paciente, você dosa a vitamina D está baixa. Sim, esse paciente tem muito benefício da reposição de vitamina D, tendo diagnóstico de sarcopenia, né? Contribui para o aumento de força, melhora o desempenho físico, melhora, a prevenção de quedas e diminui mortalidade, tá certo?
E aí, sempre aquele debate sobre reposição hormonal. Testosterona, GH, que é o hormônio de crescimento, a gente faz, não faz? Quando a gente vai olhar a literatura, os riscos superam muito os benefícios, assim, sabe? De efeitos colaterais, é, risco cardiovascular, risco de hipertensão, lipotímia, assim, realmente os guidelines não endossam a gente a fazer reposição hormonal, salvo naqueles pacientes que têm, por exemplo, uma testosterona baixa e tem sintoma de hipogonadismo. Nesses casos, sim, o paciente tem benefício de repor testosterona, de acompanhar, fica com a gente, fica com o endócrino, e tem benefício, sim, de massa muscular. Mas, salvo esses casos, a gente não tem indicação nem segurança de fazer essas medicações, tá certo? E aí, vamos seguir agora para a depressão. Como é que a gente dá o diagnóstico de depressão, né? A gente tem que ter 5 sintomas, sendo no mínimo dois obrigatórios, né? Que seria ou humor deprimido ou anedonia. Esses sintomas têm que estar presentes por no mínimo 2 semanas. E aí vai englobar outros sintomas, como por exemplo insônia, hipersonia, alteração do apetite, ganho ou perda ponderal significativo, né? Acima de 5%, fadiga, perda de energia, sentimentos de inutilidade, culpa excessiva ou inapropriada, capacidade diminuída de pensar, concentrar-se, de tomar decisões, agitação, pensamentos recorrentes de morte, suicídio, tentativa de suicídio ou plano específico. Lembrar que nossa população idosa, diferente do paciente adulto, ele não tem tantos comportamentos clássicos esperados. Então, por exemplo, é um paciente que vai estar mais irritado, é um paciente que ele vai ter mais queixa cognitiva, é um paciente que ele vai ter mais sintoma somático, e aí às vezes ele não vem com aquela capa toda do transtorno depressivo que a gente vê numa pessoa mais jovem. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente, uma vez diagnosticado, a gente vai colocar o paciente nas nossas escalas. Temos várias escalas, né? A gente usa principalmente o PHQ-9. Pode passar, Romildo. A gente usa pelo menos principalmente o PHQ-9 e a escala de depressão geriátrica. Eu não vou me ater às escalas, porque eu não acho que seja o objetivo da aula, mas é importante a gente quantificar, né? Porque uma vez iniciado o tratamento, a gente tem que saber se o paciente ele teve, não respondeu, né? Que é quando ele tem uma redução menor que 25% dos sintomas. Se ele teve uma resposta parcial, que é uma queda até 50% dos sintomas, que a gente pode avaliar em pontuação, ou se ele teve uma resposta completa, que é quando ele tem uma queda acima de 50% ou só tem sintoma residual. E aí isso para a gente vai ser importante para o acompanhamento longitudinal do paciente. E aí, falando um pouco mais do tratamento, novamente, dois pilares, né? O pilar não farmacológico e o pilar farmacológico. Do tratamento não farmacológico, a gente tem o TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, um grande nível de evidência para depressão leve, depressão moderada. Você vê realmente os pacientes respondendo bem, principalmente naqueles pacientes que têm uma depressão leve. Existem até alguns guidelines que falam que você pode optar, inclusive, entre ficar só com a terapia, o TCC, ou iniciar a medicação. Realmente, nos casos moderados, a gente sempre faz dupla terapia. Outras formas de tratamento não farmacológico que a gente tem seria atividade física regular, grupos sociais, mindfulness, meditação, musicoterapia e terapias expressivas. Importante lembrar também para aqueles casos mais graves, aqueles casos resistentes, aqueles casos de depressão refratária, lembrar da ECT, né, que é a eletroconvulsoterapia, e da estimulação magnética transcraniana, que a gente também não pode deixar de lado. Às vezes a gente tem muita dificuldade de acesso, muito preconceito por parte da gente profissional que desconhece e por parte dos pacientes também. É, E aí, por fim, mas não menos importante, né, o tratamento farmacológico. A gente tem os antidepressivos tricíclicos, que são uma classe de droga mais antiga, né, com muito efeito colateral, principalmente as drogas mais antigas, a amitriptilina, por exemplo. Tem uma observação em relação à nortriptilina, né, que é uma droga mais nova, mas que, via de regra, a gente evita muito efeito colateral, efeito anticolinérgico, interage com muita medicação. Realmente é uma classe que a gente não gosta. Passa só mais um comigo. Pronto, a gente não gosta dos antidepressivos tricíclicos, né? Nossos queridinhos são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, né? O escitalopram, citalopram, sertralina, né? Como drogas de primeira linha, realmente. Inclusive, assim, existem as drogas mais antigas, né? Como a fluoxetina, que a gente nem botei porque a gente não usa, né? Não vamos usar. Se a gente achar e o paciente tiver condições financeiras, vamos trocar, por favor. Tempo de minha vida muito longo, terás também com muita droga. A gente não gosta muito, né? Temos as medicações duais também, duloxetina, Venla, Desvenla, são drogas, né, a gente gosta de chamar de acordadoras,
tem um efeito muito bom naquele paciente que tem dor crônica, naquele paciente que tem um humor mais anedônico, paciente que tem queixa cognitiva, também é uma droga, às vezes até que a gente prefere fazer mais do que os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. E temos a classe de outras drogas, né? São as outras drogas. São drogas, inclusive, que são de primeira linha também, como, por exemplo, nossa querida amada e idolatrada mirtazapina, né? Mirtazapina na água para todo mundo. Muito boa droga, né? É, dá sono, aumenta o apetite, é tudo que a gente quer, no que é naquele perfil de paciente que foi o caso do paciente do caso clínico, né? Então, realmente é uma droga dose dependente, né? Então, assim, quanto maior a gente aumenta, maior o efeito antidepressivo, menor o efeito sedativo. E aí, é uma droga de primeira linha, né? Trazodona é uma droga de segunda linha, mas que a gente também pode lançar a mão. Lembrar que trazodona para efeito antidepressivo em doses maior ou igual a 150, né, miligramas. Vortioxetina depende do guideline. Tem guideline que coloca como droga de primeira linha, tem guideline que coloca como droga de segunda linha. Na maioria dos casos, principalmente aqui no Brasil, você vai olhar, é uma droga mais de segunda. Mas, por exemplo, o Camate coloca como droga de primeira opção, né? Que você poderia utilizar. Bupropiona, droga muito boa, também considerada droga de primeira linha, a gente tem muita mão dela aqui, mais como droga associativa do que droga de primeira linha, juntamente com mirtazapina, é uma droga que ela não interfere na sexualidade, né? Motivo pelo qual também a gente escolheu a mirtazapina no caso clínico. Falando um pouco mais, lítio, uma droga antiga, uma droga muito boa, uma droga de depósito, com um papel importante em pacientes que têm depressão grave, depressão refratária, em pacientes que têm esquecimento da tomada de medicação, mas que também tem seus efeitos colaterais, precisa acompanhar com litemia, precisa acompanhar transaminase, tem que estar bem de perto. Então, assim, é uma droga que a gente também não reserva para os pacientes em estágio inicial, mesmo que com um transtorno depressivo maior diagnosticado. E, por fim, os antipsicóticos, né? Aripiprazol, Bextripazol e quetiapina, nossos queridinhos também, muito usados em droga associativa, quando bem indicados. Não vou me ater aqui porque, né, é um congresso, né? Falar disso. Tu passa, por favor, Romil. E aí, só retomando o caso, né, do nosso paciente, pode passar? A gente tem um idoso robusto, né, até janeiro do ano passado, que, por um quadro de diverticulite, precisou sofrer múltiplas abordagens cirúrgicas, né, até que ele realmente ficou com um processo fistuloso, que foi o que desencadeou todo o processo dele, tanto de sarcopenia quanto do transtorno depressivo. Então, reclusão, anedonia, baixa ingesta, muita perda de eletrólito, né? E aí gerou esse quadro de desnutrição grave, de sarcopenia e de fragilidade graves, até que finalmente, quase um ano depois, praticamente, o paciente caiu nas mãos da geriatria para ver se alguém fazia alguma coisa. E aí eu vou devolver a apresentação para Lucas agora. Desculpa se eu me alonguei ou se eu falei muito rápido, e é isso. Não, foi muito bom, Murilo. Inclusive, no tempo, vocês haviam sinalizado que iam estourar, mas não estão estourando, não. Tá bem dentro, viu? Eu vou então retornar à apresentação de Lucas. Ah, pode ser. Acho que é o slide 36 em diante. Que Bom, depois de fazer o que ele precisava, né? Deixar o paciente se alimentar, pode ir passando. Se alimentar bastante, e com muito medo da síndrome de realimentação, a gente estimulava diariamente ele, todos os profissionais que passavam lá, né? Porque senão ele deixava ali de ladinho, não comia nada. Esse paciente depois, infelizmente, a tarja, né, para na identificação do paciente, né, acabou cobrindo, mas saiu realmente, de fato, com um brilho no olho, assim, e muito feliz com o processo. Realmente, quando eu falo que foi um caso que emocionou a gente, é porque houve muito sofrimento, infelizmente, durante todo o processo de adoecimento, né? Pode seguir. No ambulatório, então, a gente segue com a antropometria dele, né? Inicialmente com essa força de pressão palmar, que começou resgatando da enfermaria ainda, né? Que começou lá em 3, né? 2,8, 2,6 e gradativamente foi aumentando, 3,5, 5, 5,8, 5,9, até 9 na última consulta no início desse mês. Ainda é aquém do esperado, né? Mas isso reflete, infelizmente, também um SUS que deixa a desejar, né?
Se esse paciente tivesse um suporte maior, talvez domiciliar, né, em outras condições, tem uma situação social também muito difícil, mas houve um ganho de peso, sim, houve um aumento na força, houve um aumento no desempenho físico, então, assim, vários fatores pode passar. E houve também um aumento na funcionalidade dele. Então, ele voltou, né, a recuperar todas as atividades básicas de vida diária e voltou também, parcialmente, às atividades instrumentais. Né? A gente conseguiu zerar o PHQ-9 dele em março, em janeiro e março. Nessa última consulta agora, aí também vem nem tudo são flores, né? O paciente voltou a morar sozinho, né? E aí já começou a esquecer mais de tomar o remédio, né? E aí houve um certo aumento do PHQ-9 agora na última consulta, para 4 pontos. Mas a gente volta em cima ali, né? E a depressão, de fato, tem isso, né? Isso reflete também muito da realidade. E um score clínico de fragilidade que também melhorou, né? Pode ir seguindo. E aqui são um pouquinho das fotos dele do que a gente tem no ambulatório. Foto enviada por ele, foto enviada no grupo da gente, né, quando a gente reatendeu. Pode seguir. E quando a gente foi pedir autorização para ele também, para trazer aqui nessa apresentação. Vamos seguir para a Renata apresentar um pouquinho mais e Dr. Carlos também fazer o fechamento dessa associação. Rominho, teu áudio está fechado. Volta no microfone. Excelente, viu, Lucas? Muito bom. Vou abrir a apresentação de Renata aqui então agora. Pode passar. Boa noite a todos. Bom, eu fui a fisioterapeuta que pude acompanhar esse idoso, né, lá na enfermaria da geriatria. E aí eu me encontro num cenário de um paciente com um humor muito deprimido, né, que evoluiu aí com uma baixa ingesta calórica e proteica, levando a um quadro de desnutrição grave, levando aí também a um menor gasto energético e um maior tempo de repouso, né, pensando também esse paciente no internamento, né, a gente tem aquela cultura do repouso no leito, então isso também intensificando mais ainda a sarcopenia. E a gente tem um efeito cinético negativo nessa síntese proteica muscular, né, aumentando aí essa sarcopenia desse idoso. Isso aqui é uma foto, né, dele no início do internamento. Na avaliação, da fisioterapia, a gente usou a escala de mobilidade, que é uma escala que a gente usa durante o período de internamento. Não sei se vocês conhecem, mas é uma escala que tem 11 itens, onde a gente vai analisar desde o controle de tronco do paciente até a deambulação dele. Então, inicialmente, na admissão, esse paciente ele era totalmente acamado, ele tem uma pontuação zero na escala, e na alta, né, da enfermaria, ele conseguiu evoluir com 5 pontos na escala, onde ele já conseguia fazer as transferências para a cadeira. Então, ele conseguiu ficar em pé e dar alguns passos e ir para a cadeira. Pode passar. Uma outra forma também de avaliar a força muscular periférica é o MRC, que a gente utiliza muito também lá no hospital. Também é uma escala que varia, que avalia a força muscular periférica, onde a gente tem uma pontuação máxima de 60 pontos e um ponto de corte de 48. 48 já a gente já está pensando numa polineuropatia do paciente crítico. E na admissão, esse paciente, ele apresentava uma MRC de 36, então bem abaixo do ponto de corte, né? E na alta ele conseguiu evoluir para um MRC de 54, muito próximo, assim, do normal, um paciente mais robusto, né? Murilo falou, né, da densitometria, né, para avaliar a sarcopenia, mas a gente também tem uma outra forma de avaliar, né, que seria avaliar a qualidade muscular, que seria a ultrassonografia cinesiológica, que é um exame simples, de baixo custo, né, e pode ser realizado em tempo real no paciente à beira-leito, né, só realmente tem um profissional habilitado para isso.
Na ultrassonografia a gente avalia a área de secção transversa da fibra muscular, né, que tem uma relação direta com a potência muscular. Geralmente a gente avalia o reto femoral, né, então ela tem uma qualidade melhor para ser avaliado. Pode passar. Bom, e aí algumas estratégias. Eita, acho que o vídeo está passando. Tem como parar? Vamos lá. Então, algumas estratégias, né, que a gente conseguiu realizar, né, que primeiro foi a educação e orientação, tanto do paciente quanto do cuidador informal, né, com algumas instruções de exercícios para manter a funcionalidade desse paciente no leito, principalmente nos dias que ele recusava a fisioterapia. Como o Lucas falou, assim, ele era um paciente muito difícil no início, bem desafiador, porque ele às vezes estava muito agressivo, às vezes estava muito apático, então ele não colaborava muito com os exercícios de início, né? Então a gente só conseguiu ter uma melhora com realmente o uso do antidepressivo. Outra estratégia também foi o treino de força, lembrando que o treino o exercício resistido, ele é o melhor exercício, né, para a gente trabalhar força e ganhar massa muscular. Mas como ele era um idoso muito sarcopênico, que mal conseguia realizar o movimento contra a gravidade, então a gente utilizou o peso do próprio corpo, né, para trabalhar essa parte da resistência. O tempo de descanso, que é importante, principalmente um paciente muito sarcopênico, então que ele precisa ter um tempo de descanso, né, por conta mesmo da fadiga. E outra estratégia foi o treino de equilíbrio para o controle de tronco. Então, esse paciente, quando ele era acamado, ele não tinha um bom controle de tronco, até para ele poder evoluir para a eita, ortostase. Pode passar. Ah, sim, Romulo. Pode clicar, volta lá. Só para passar o videozinho. Pronto, isso aí ele ainda não tinha controle de tronco, a gente já estava treinando para que ele pudesse se alimentar sozinho. Ele estava no desmame da sonda fazendo uma dieta mista. Acho que nem saiu o som, né? Mas bom, pode passar aí. Aqui saiu o som, viu, Renata? Vocês ouviram ou não? Não. Não? Deixa eu tentar. Vamos, figura. Muito bom. E aí, assim, ele já também desistia logo, né? Então, assim, por conta da própria fraqueza muscular, né? Aqui é a evolução do paciente, ele aqui já com controle de tronco, né? Tá fazendo a sedestação beira-leito. E esse foi um dos últimos dias onde ele saiu do leito e pôde sentar na cadeira, né? Ele conseguiu dar alguns passos e sentar na cadeira. E alguns pontos que foram favoráveis para a evolução foi o bom suporte social, né? Pensando nos filhos, ele tinha dois filhos, homens, que estavam dando um bom suporte social. O uso do antidepressivo, a dieta, né, que foi trocada por uma dieta mais hiperproteica, hipercalórica, e também a troca da sonda por uma alimentação via oral, né? A gente consegue ver uma boa evolução, né, na funcionalidade dos pacientes que já evoluem com alimentação via oral. E o acompanhamento aí também da psicologia, que foi essencial para que esse paciente também pudesse evoluir. Bom, e aí pensando em tratamento, né, a gente tem, acho que, muito bem desenhado na literatura, né, os exercícios existidos como recomendação padrão ouro, né, para tratamento de sarcopenia, mas esse estudo, que é uma análise sistemática e meta-análise, ele fala muito dos exercícios de multicomponentes ou multimodais, sendo mais efetivo do que o treino tradicional só resistido, né? Então, assim, quando a gente pensa no idoso, a gente precisa não só trabalhar o exercício existido, mas também outros tipos de exercício, como de equilíbrio e também os exercícios aeróbicos. Pode passar. Isso aqui é só uma explicação, assim, de como a gente pode reduzir alguns marcadores inflamatórios, né? Lembrando que a sarcopenia é uma síndrome inflamatória. E porque, como é que o exercício ele vai estar modificando isso?
Então, durante o exercício, a gente vai ter o quê? A contração muscular. Essa contração muscular, ela vai ter a ruptura das fibras, né? E pensando principalmente no exercício resistido, por isso que ele é tão importante. E aí a gente vai ter a liberação de um processo inflamatório local, com a produção da interleucina 6, que é uma citocina pró-inflamatória. Mas ela vai ser acompanhada pela produção de outras citocinas, que são citocinas anti-inflamatórias, né? E aí essas citocinas, elas têm um tempo de meia-vida muito maior, né? Vocês podem ver até nesse gráfico. Então, aqui é onde a gente tem um benefício do exercício, né? Pensando na redução de marcadores inflamatórios. Um outro tratamento, assim, que pode também estar ajudando no tratamento da sarcopenia são os programas de estimulação elétrica funcional, né? O FEIS, que são correntes elétricas de baixa intensidade, que a gente vai usar por via transcutânea, é, onde a gente vai ter o recrutamento de unidades motoras que vão induzir a contração do músculo esquelético. Esse fez, ele pode ser aplicado no local, né? No caso, no local do músculo, você vai querer é, eletroestimular, ou a gente tem também a eletroestimulação do corpo inteiro. Se eu não me engano, o único lugar que tem aqui é o pulmocárdio, que é a eletroestimulação do corpo inteiro. Mas na maioria dos lugares, assim, a eletroestimulação local, ela é mais acessível e geralmente tem em quase todos os hospitais. E uma forma também de estar trabalhando com essa eletroestimulação seria também a contração voluntária. Então, a gente pode estar associando aí a contração voluntária também com a carga externa. A gente também tem uma outra modalidade, que é a contração híbrida, onde a gente vai ter a movimentação do músculo agonista com contração voluntária e vai ser resistido por uma força do antagonista que vai estar sendo eletricamente estimulado, né? E essa contração híbrida, esse formato, ele é mais eficaz no tratamento de sarcopenia em pacientes idosos. Pode passar. Bom, assim, eu acho que ser fisioterapeuta do SUS, assim, às vezes é bem desafiador, até porque muitas vezes a gente também não tem muitos recursos, né? Então, não tem halteres, às vezes não tem uma faixa elástica, não tem uma caneleira para a gente trabalhar a parte de treino resistido. E eu achei bem interessante esse artigo que ele trouxe, ele avaliou, né, os exercícios de subir na escada versus o exercício resistido para melhora de força muscular em pacientes idosos. E aí, como resultado, ele trouxe, né, que houve realmente uma melhora tanto no exercício existido, como também no exercício de subescada. Então, eles tiveram uma melhora semelhante. Então, não só em relação à força muscular, mas também na caminhada rápida de 10 metros, no exercício no teste sentar levantar, e também na capacidade funcional dos idosos. Então, acho que, pelo menos uma escada, é algo que sempre tem em todo hospital, né? Então, acho que seria mais uma alternativa para a gente. Aí também iria trabalhar também a parte de capacidade respiratória do paciente. Então, acho que seria mais uma alternativa. E aqui é só um fechamento, né? Que quando a resistência vira desculpa, a sarcopenia ganha força. Treinar é mais que prevenir, é intervir, é garantir a dependência e qualidade de vida. É isso. Foi rapidinho. Muito bacana, Renata. Obrigado, viu, pela participação. Foi muito bom. Já já a gente abre a discussão. Carlinhos, agora eu vou abrir seus slides. Deixe-me inverter aqui o compartilhador. Ok, estão Posso vendo? começar? Acho É. que eu estou vendo, eu estou vendo. Acho que todo mundo está vendo também. Então, pessoal, democraticamente eu deixei os residentes escolherem o caso. E quando eu vi que eles tinham escolhido esse paciente, eu me perguntei qual é a relação, que a relação existe, a relação é quase que umbilical entre a depressão maior e
a, a sarcopenia, né? E é tão comum, é tão, é tão frequente, é tão presente no nosso cotidiano que ela parece óbvia e a gente entra talvez num ambiente ou num estado de automação que a gente para de questionar e esmiuçar essa relação. Pode passar, amigo. E diante do que eu vou mostrar aqui para vocês, e que os meninos já mostraram, é justo a gente esperar a melhora de um para tratar o outro, porque não é incomum os próprios pacientes usarem a desculpa, um problema como desculpa para não tratar o outro, né? Então você prescreve, a gente prescreve com frequência exercício para os nossos pacientes ou adequação da ingesta proteica e o paciente muitas vezes ele usa a anedonia, que realmente ele sente, o humor deprimido, a insatisfação, a frustração para justificar um não engajamento nos pilares de tratamento para sarcopenia ou vice-versa, né? Então, e o paciente muito sarcopênico, ele não engaja no tratamento de depressão, não só o tratamento farmacológico, mas também a terapia não farmacológica. E vocês vão ver, eu vou tentar mostrar para vocês, também baseado no que os meninos já apresentaram, que a gente cada vez mais vai ter que se ver obrigado a fazer o tratamento único, o tratamento, o mesmo engajamento, a mesma insistência, o mesmo esforço para o tratamento da depressão no paciente sarcopênico, a gente tem que fazer também na sarcopenia do paciente deprimido. Pode passar. Onde é que a gente está, né? O que é que a gente sabe até agora? O que é praticamente ponto pacífico na ciência, né? No dia a dia do geriatra e dos gerontólogos, dos especialistas em gerontologia. A gente sabe que a redução, a perda de massa muscular, ela leva a uma vamos dizer assim, um agravamento da anedonia, da falta de interesse, da falta de disposição para realizar as atividades, né? Agora, a redução de força parece ter um impacto maior. Os estudos mostram que tem um impacto maior no bem-estar do paciente. Então, o paciente não está, principalmente o paciente idoso e bem estabelecido nos seus, vamos chamar assim, dos seus grilos, das suas inseguranças, ele não está preocupado diretamente com a sua massa muscular e com a aparência dessa massa muscular. Ele está preocupado com a consequência, né, da reserva muscular que ele construiu até o momento, se ele tem força ou não para manter ou conquistar a autonomia. Então, isso já é ponto pacífico, que isso leva, isso é um adubo, né, isso é um cenário fértil, um solo fértil, melhor dizendo, para a instalação de um quadro depressivo. E ambas, né, a perda de massa muscular e da força muscular, junto com a depressão, já está mais que ponto pacífico, mais que estabelecido, que aumentam, tornam esses pacientes elegíveis ou melhores candidatos para um comprometimento cognitivo vindouro. E eles sabem disso. Cada vez mais os pacientes se percebem isso e temem isso. Isso, por sua vez, acaba retroalimentando a depressão. Pode passar, Romulo. E o que é que está em discussão? Como é que a depressão, no caso, influencia na sarcopenia? Tá? Então, a depressão costuma fazer com que o paciente se recuse a aumentar o seu nível de atividade. Quando estava chegando do consultório, agora, há uma hora e meia atrás, eu estava falando no carro, no Bluetooth, né, com a paciente, e a paciente muito deprimida, é uma psicóloga, inclusive, e ela desabafando comigo, vim escutando do consultório para cá, tudo que ela tinha a dizer, e eu perguntei para ela várias coisas. E entre umas coisas que eu perguntei é, fulana, você está cuidando do seu corpo? Né? Eu lembrava do caso que ela tinha um déficit de força, ela tem uma, uma necessidade urgente de fazer exercício de carga e ganhar massa muscular. E ela disse que tinha muita dificuldade de iniciar. Eu disse, o que é que você sente após o exercício? Você faz a sua sessão de pilates, você faz a sua musculação. Ela fez. Eu digo, eu falei para ela, eu posso supor que você experimenta alguns minutos ou principalmente algumas horas de bem-estar
de calma, de menos ansiedade. Ela disse, sim, Carlos, eu já percebi isso eu não discuto. Mas a minha dificuldade, ela disse, é de iniciar, é de acordar e querer ir para o Pilates, acordar e querer ir para a musculação. Ela também faz hidroginástica, mas ela está indo por obrigação. E eu disse para ela que ela não se culpasse, porque a gente, isso, a evolução ainda não consertou, né? Então, o ser humano, originalmente, ele foi programado para se movimentar e fazer esforços com um sentido, né? Então, se a gente for lá para a pré-história, a gente saía da caverna, a gente usava toda a nossa força, nossa agilidade para caçar ou para fugir de predadores. E o instinto fazia com que os nossos antepassados aproveitassem o momento de calmaria para descansar e poupar energia para uma necessidade de urgência, de caça ou de fuga. E isso ficou. Então, é do ser humano, principalmente nossos pacientes idosos, uma resistência para iniciar um programa de exercício e mesmo que ele esteja no programa de exercício, para começar todo dia essa programação. E se ele está deprimido, isso é potencializado de maneira proporcional ao seu grau de tristeza e de adenomia. Então, isso também é um ponto pacífico. Então, um dos caminhos que a depressão toma para levar à sarcopenia é diminuindo o engajamento, diminuindo a vontade, a disposição do paciente de se movimentar. Mas a gente esquece, isso também é ponto pacífico, que existem alterações neuroendócrinas que são divididas entre a depressão e o nosso sistema musculoesquelético no contexto da sarcopenia. O paciente com depressão, principalmente depressão moderada a grave, ele tem uma desregulação do eixo hipotálamo-hipófise. Então, esses pacientes, mesmo os pacientes magros, tendem a ter um cortisol alto. E é um paciente que, consequentemente, tem, em relação aos não deprimidos, um aumento do catabolismo muscular e uma redução também da síntese proteica, né? As duas coisas da combinação bombástica. Além do cortisol alto, existem outros mecanismos de inflamação sistêmica que também são acionados no paciente deprimido, que levam ao aumento da interleucina 6 e do TNF-alfa, que, por sua vez, leva também a uma aceleração da perda de massa e força muscular. Além disso, ponto pacífico, paciente, a depressão é considerada há muito tempo um fator de risco isolado, independente, melhor dizendo, para a perda de atividade de vida diária. E a sensação, a autopercepção de perda de atividade de vida diária leva à frustração. E frustração é combustível rentável para manter a depressão refratária ou de difícil controle. Além de tudo isso, o paciente deprimido, sobretudo o idoso deprimido, tende a diminuir a sua ingesta alimentar e já existe um erro alimentar que é muito comum nos nossos consultórios, que é diminuição, a gente não sabe por quê, especificamente, isso é multifatorial, os nossos pacientes vão enjoando, vamos dizer assim, entre aspas, eles vão diminuindo o prazer de comer carne, de comer frango, de comer proteínas animais de uma maneira geral. E como nós vivemos no Nordeste, ele já vem de uma cultura também de baixo consumo de proteína vegetal. Enfim, a combinação perfeita para essa pandemia ou epidemia permanente de sarcopenia que a gente experimenta de braços dados com depressão. Rominho, o próximo. A sarcopenia, gentilmente, devolve para a depressão também a sua contribuição. Então, o paciente que começa a perceber, com perda de força e massa muscular, a sua limitação funcional, ele vai entrando num ciclo interminável de frustração. E fica a autoestima proporcionalmente vai baixando e a depressão vai sendo requentada no seu dia a dia. O impacto na qualidade de vida, né? A sarcopenia, ela impacta proporcionalmente a qualidade de vida e o paciente aumenta ainda mais o seu estado de frustração. E fatores biológicos já bem estabelecidos que levam à sarcopenia também tem como efeito colateral o humor deprimido. Então, quem tem deficiência de testosterona, de GF1, de GH, que é o paciente sarcopênico, também se fica independentemente mais triste. E a percepção de uma perda da cognição também leva à depressão. A gente sabe hoje, isso também é ponto pacífico, né? Acho que todo mundo já deve ter visto alguma discussão, de que quanto menor sua massa muscular, menor sua produção de citocinas, melhor dizendo, de mucinas,
que teoricamente teoricamente, não, que efetivamente protegeriam o cérebro. Então, o sarcopênico, a sarcopenia, qualquer momento, alguém vai ter coragem, pode ser eu hoje, de dizer que sarcopenia é causa de demência. Não é um fator, um gatilho, não é um fator é, contribuinte, não é um fator paralelo. Sarcopenia provavelmente é uma causa de síndrome demencial. E o paciente percebe isso enquanto sarcopênico, ele vai experimentando, principalmente o paciente que tem ainda um grau de autopercepção conservado, ele vai percebendo isso, vai se frustrando e a depressão que estava ali rondando se instala. Então, até agora eu mostrei para vocês o que é ponto pacífico para a ciência. Pode seguir. Ah, então, para a ciência, isso, tudo que eu apresentei até agora já justifica a relação bidirecional, né? Uma doença potencializando a outra. Então, não faz sentido, diante do que eu já apresentei, você tratar só, escolher uma para engajar mais, ou esperar 6 a 8 semanas ou 12 semanas do efeito do antidepressivo para aquele paciente melhorar sair da anedonia e melhorar o engajamento. Enquanto isso, a gente sabe que a perda muscular é muito acelerada, principalmente se for um paciente que tem tendência a frequentar a hospitalização e ir para a emergência. Então, um paciente que essas 6 a 8 semanas ou 12 semanas, né, que às vezes a gente espera, dependendo do quadro, 12 semanas para reavaliar o tratamento de depressão, ela pode ser irrecuperável do ponto de vista de massa muscular para esse paciente. Mesmo que você melhore, ele não volta para o patamar anterior, dependendo do grau de perda que ele foi atingido. Então, a gente tem até agora, de certeza, inflamação crônica envolvida, desregulação hormonal na gênese das doenças, mas também na interrelação, alterações nutricionais que são consequentes a ambas as condições e a redução da atividade física, quer seja pela falta de engajamento na depressão, quer seja pela falta de capacidade na sarcopenia. Pode passar. Ah, mas aí, os chineses, que se metem em tudo, algumas vezes para o bem, outras vezes para o mal, eles estão muito interessados em sarcopenia. Eu acho que tem a ver. Não sei se existe xenofobia, espero que não, porque eu vou dizer assim, porque os chineses são muito maguinhos e não é só o chinês, né? O pessoal dali daquela região. Eu lembro que na faculdade eu tenho um amigo de faculdade que ele é descendente de Taiwan. E ele escorregou, eu estava no primeiro ano de faculdade, ele escorregou na poça de água no laboratório de anatomia da chuva e ele caiu sentado e fraturou o fêmur. Então, enfim, a sarcopenia talvez já venha da infância deles. E aí os chineses estão muito. A maioria dos trabalhos que eu fui ver, os trabalhos grandes, robustos, são oriundos da China. Pode dar um clique, Romy. Esse trabalho foi publicado em 2023 na revista Medicine de Baltimore e é um estudo que reuniu mais de 300 mil pacientes. E o que o grupo tentou foi fazer uma randomização, quer dizer, tentou não, fez uma randomização mendeliana em duas amostras para ver a relação de sarcopenia e de depressão, o que é que influi mais no outro, né? Qual influi mais no outro lado. Então eles avaliaram idosos, avaliaram o genoma, genes que predispõem à depressão, genes que predispõem à perda de massa muscular, e a conclusão do trabalho, um trabalho acho, super robusto, né? Um N de 300 mil, concluiu que a sarcopenia aumenta a chance de depressão nos pacientes com gene positivo para depressão e também nos pacientes com gene com poucos genes ou pouca ativação de genes, pouca tendência para depressão, em comparação aos pacientes não sarcopênicos. E pelo trabalho, houve um peso maior da sarcopenia como causa de depressão do que da depressão como causa de sarcopenia, mas também eles provaram o contrário. Eles viram que os pacientes que tinham depressão estabelecida tinham maior tendência a desenvolver a sarcopenia, mesmo aqueles pacientes com uma herança genética mais desfavorável para a sarcopenia. Tá? Então, é um trabalho difícil de fazer. Você envolver randomização mendeliana é um recurso que se faz para melhorar a robustez e o nível de evidência do trabalho. E aí, os chineses, se vocês fizerem uma pesquisa no PubMed, tá? Vocês vão ver vários grupos chineses empenhados atrás de substâncias musculares que possam ser entendidas e posteriormente manipuladas para melhorar a depressão e a massa muscular dos pacientes ao mesmo tempo. Então, o que os chineses têm que estar à nossa frente também, para o bem ou para o mal, eles querem tratar depressão
e sarcopenia como uma doença só. Isso é o que eu entendi, né? Eu não entendo chinês, mas o ChatGPT junto com o Gemini me ensinaram a entender qual é a traduzir esses trabalhos e entender qual é a intenção deles. Pode dar um clique, Romil. Pode dar outro. Então, o que a China está defendendo, tá? E a gente vai, eu acho que é um caminho sem volta. A gente está preparado para entender o sistema muscular esquelético como um órgão endócrino, tá? Eu não estava. Eu me formei há 20 anos atrás. Para mim, músculo obedecia a cérebro e ponto final. Então, o cérebro manda o meu músculo contrair, ele contrai. O cérebro manda o meu músculo relaxar, o músculo relaxa, né? Então, nos últimos 10 anos, a quantidade de substâncias que não se sabiam que existiam essas substâncias, mas que, ela não era, que elas eram produzidas no músculo e o destino dessas substâncias passaram a ficar mais claro para os cientistas, pelo menos no âmbito de pesquisa experimental. Então, as miocinas, elas são, elas têm uma importância, principalmente neurobiológica, muito maior do que a gente sequer desconfiava. Tá? Então, essas substâncias elas têm a capacidade de atravessar, praticamente todas elas atravessam facilmente a barreira hematocefálica e elas têm a capacidade de regular o processo inflamatório, não só sistêmico, mas o processo neuronal, né? Perineuronal e neuronal. Então, são, na quase sua totalidade, substâncias que são neurotróficas e também têm um papel biológico, metabólico importantíssimo. Pode clicar aí, pode passar. Quais são as principais? São várias, mas são duas. Essas duas são as que estão mais avançadas, é o que se tem mais conhecimento biológico no meio acadêmico. É a irisina, que você já deve ter ouvido falar, pelo menos em vídeos de influenciadores fitness na internet, e o BDNF. Eu não sei se todo mundo aqui está familiarizado com o BDNF, que é o fator neurotrófico ou neuroprotetor derivado para o cérebro. A irisina, ela é liberada durante o exercício, tá? Então, cada vez que você pega um halteres, ou os halteres, quando você faz uma flexão, um marinheiro, você vai estar liberando de maneira exponencial, assim, várias vezes mais elevado a irisina na corrente sanguínea. E ela vai estimular no cérebro o aumento do BDNF. Então, o BDNF é o grande vetor de ação de neuroproteção, tá? Mas também há aumento de NGF e de IGF-1. Ela também reduz como efeito colateral paralelo a ação da interleucina 6 e interleucina 1. Então, ela é anti-inflamatória indiretamente e ela diretamente é neuroprotetora. Quer dizer, não vou falar diretamente, porque a irisina ela não age diretamente no neurônio. Ela age através, ela é convertida, ela aumenta os níveis intracerebrais do BDNF. E o que é o BDNF? Né? É um peptídeo que acho que talvez até 10 anos atrás, ele achava-se que ele era produzido apenas no cérebro. Por isso que ficou esse nome, fator neuroprotetor derivado no cérebro, porque o primeiro local em que se percebeu a sua produção foram nas células endoteliais cerebrais. Só que existem muito mais músculos, eu acho, não sei. Isso é uma coisa que eu acho. Muito mais miócitos no corpo do que células endoteliais cerebrais. Então, se descobriu que a maior quantidade de BDNF é produzida pelo nosso sistema muscular esquelético. Tá? E ele produz. Quando eu coloquei aqui que promove neurogênese, não é, obviamente, produção de novos neurônios, que a gente não consegue produzir novos neurônios. Neurogênese no sentido de recuperação neuronal. Tá? Então, talvez o maior responsável pela plasticidade sináptica e sobrevivência neuronal seja o BDNF. Tá? E eu estava estudando, eu já vim estudando o BDNF há um tempo, tá? E mas para Alzheimer. Né? Então, existem grandes estudos robustos que mostram o porquê que a musculação melhora mais a cognição do que qualquer outra atividade física, porque a gente sempre achou que a atividade física está relacionada à melhora cognitiva por questões óbvias. Primeiro, mas o médico e os outros profissionais de saúde têm que primeiro pensar no óbvio mesmo, né? Porque o óbvio vai estar presente antes de tudo. E a gente achava que as pessoas melhoravam da cognição porque a atividade física melhora a socialização, a atividade física melhora os fatores de risco cardiovasculares, que também são fatores para demência, mas a musculação sempre despontou nos estudos como uma atividade com um efeito maior do que as outras.
E isso se deve por conta das miocinas, sobretudo do BDNF. Então, eu não vou estranhar se daqui a pouco a indústria farmacêutica conseguir produzir BDNF para os pacientes tomarem, né? Mas o grande mérito do BDNF não é só a capacidade que ele tem de fazer a neurodegeneração, que é excelente, por si só seria suficiente, mas é a sua grande capacidade de atravessar a barreira hematocefálica, que é o problema das medicações que a gente usa para a síndrome demencial, né? O problema do donepezil, o problema da rivastigmina, da memantina, não é só o fato de não reduzir o peptídeo beta-amiloide, é também o fato da penetração da barreira hematocefálica ser muito menor do que os laboratórios esperavam. Tanto que tem estudos aí, não sei se vai dar certo, de tentar colocar donepezil e memantina por via nasal. Um ato meio desesperado do laboratório para poder vender mais as medicações, mas que sabe dar certo. Mas o BDNF ele já larga na frente porque ele atravessa muito fácil a barreira hematocefálica. E a gente tem a oportunidade hoje de produzir BDNF sem precisar recorrer à indústria farmacêutica, que é fazendo musculação. Pode passar. Isso aqui é uma figura quando eu começo a ficar com TDAH ou distraído, aí eu entro num chat GPT ou no Gemini e peço para fazer uma figura para alegrar. Mas a figura só quer dizer tudo que eu falei agora. Pode passar. Ah, dá mais um clique. Já está acabando. Aí vai ficar só na irisina e no BDNF? Não. Você tem a catepsina B, que também estimula a produção de BDNF, também promove diretamente a neurogênese, além do BDNF aumentado. A musclina, que atua por via da urocortina 2. Tudo para mim era desconhecido, essas substâncias, não fiquem chateados se vocês nunca ouviram falar. Essa catepsina e a musclina eu aprendi de ontem para hoje. Mas já tem estudos, também chineses, mostrando a prevenção de comportamentos depressivos. E uma coisa que eu não sabia, não sei se alguém aqui já sabia, que a interleucina 6 ela durante a que é produzida pelo exercício, durante o exercício, ela tem um efeito anti-inflamatório. Eu preciso estudar mais sobre isso, mas eu vi isso em mais de um trabalho, né? Que como se ela tivesse um efeito paradoxal durante o exercício. Pode passar, Rony. Outra substância que está na mira do cientista é a quinurenina, tá? Que ela aumenta durante o exercício físico, ela aumenta as enzimas CAT no músculo, isso tem um efeito que leva também, no final das contas, a uma maior produção de BDNF, né? Ela existe uma forma neurotóxica, mas o exercício faz com que ela se torne neuroprotetora. Eu não entendi muito bem o mecanismo, eu preciso estudar mais sobre isso. E também tem estudos mostrando que ela tem um potencial de melhora do humor e também de neuroproteção. Aí não seria não só para depressão, mas também para transtorno cognitivo. Eu acho que o próximo é o último, se eu não me engano. Pode passar. E o que é que a gente pode concluir? Que a gente precisa tirar a nossa pressa do dia a dia. Então, é tanta coisa para a gente resolver para os nossos pacientes idosos que a gente defende tanto na teoria, né? O geriatra e o especialista em gerontologia defende tanto a visão holística, a integração dos sistemas e dos problemas, a interface é, das comorbidades do paciente, e a gente, na prática, não tem feito isso. A gente acaba que, não sei explicar, porque existem razões individuais também envolvidas, a gente coloca a sarcopenia numa prateleira, coloca a, a depressão em outra, e muitas vezes, e a gente estava, e é uma tendência, eu acho, às vezes, para a inércia, né, de a gente se conformar que a depressão é assim mesmo, porque o cara está muito sarcopênico, então ele está frustrado e a relação é só essa, e também porque ele está com disfunção, quando ele melhorar da funcionalidade, ele vai melhorar da depressão, e a gente, pelo que eu tenho estudado dos mecanismos biológicos, a gente pode ser muito mais incisivo do que isso. Então a gente tem que se dedicar mais esse quadrante 1 aos mecanismos hormonais e inflamatórios. E isso ganha uma importância porque, voltando ao caso que a gente trouxe, eu sou um dos grandes entusiastas da mirtazapina, tá? Claro que se um dia a, os critérios de BIOS colocarem a mirtazapina como inapropriada, vai haver um abalo emocional na geriatria, talvez irreparável, né? Assim, o geriatra vai ficar sem sentido, né? Terão pessoas andando a esmo na rua sem saber como vão continuar a prática geriátrica. Mas a verdade precisa ser dita. Eu participei da escolha
da mirtazapina, né? Lá no Getúlio, existiam os donos do leito, mas os staffs, eles dão o pitaco com autorização dos demais staffs. Então, eu participei das discussões sobre o paciente. Eu não sei se na época o leito, eu era o dono do leito, porque hoje quem assumiu o leito dele, eu acho que foi Alisson, enfim. Mas, preparando essa aula, eu tenho que jogar um pouquinho de balde d'água fria, que a mirtazapina está entre os remédios com maior risco de queda. Comparando os antidepressivos limpinhos, tirando os antidepressivos sujos, inibidores da MAO, os tricíclicos. A mirtazapina, ela provoca mais queda. Agora, isso varia de estudo para estudo, mas na maioria dos estudos, ela provoca mais queda do que a trazodona e do que os inibidores de recaptação. É importante eu lembrar que os inibidores de recaptação também provocam queda por hipotensão postural e alguns pacientes apresentam, apesar de dormirem bem à noite, eles podem apresentar um pouco de sonolência diurna, um pouquinho de letargia. E dos inibidores de recaptação, o que mais provoca sonolência e queda é a paroxetina, que praticamente a geriatria não usa mais. É muito raro a gente ter um paciente no consultório, no ambulatório, com paroxetina. Mas o estalopram, a sertraline também provocam queda. Mas a mirtazapina não está inocente. E o mecanismo de queda que a mirtazapina contribui é a sedação, é a sonolência diurna. Então, nas revisões que eu fiz, o antidepressivo melhor para um paciente com alto risco de queda, mas que precisa dormir à noite, é a agomelatina. Nas comparações indiretas, a agomelatina provocou menos queda. Em seguida foi a trazodona. Em terceiro lugar foi a mirtazapina. Então, no frigir dos ovos, usar a mirtazapina ainda é seguro. Mas eu estou trazendo isso aqui porque a gente precisou, se a gente não tivesse feito mirtazapina, o nosso paciente não quebraria o ciclo, né, vicioso da anedonia, da inércia, da falta de colaboração com a fisioterapia, falta de engajamento na dieta. Então, a balança do custo, do risco-benefício foi favorável ao benefício, mas isso aumenta a responsabilidade da equipe multi de trabalhar a sarcopenia com o mesmo engajamento, com o mesmo afinco que trabalha a depressão, porque quanto mais esse paciente fizer exercício físico enquanto está sendo tratado da depressão, menor vai ser o poder de mirtazapina, que trazodona ou qualquer outro antidepressivo de provocar a queda. Pode dar um clique, Romulo. Essas são as referências para quem se interessar. E eu acho que a próxima pode dar um clique. É apenas um obrigado de uma figura também. Esse aí foi do chat GPT. Muito obrigado. Muito bom, Carlos. Poxa, fechou com chave de ouro, concluindo a apresentação e a relação, que não é unidirecional. A gente cada vez mais vê as associações entre entidades que no passado pareciam distintas e que andam juntas como causa ou consequência uma de outra, né? Então, a relação sarcopenia, transtorno de humor, depressão é algo que vem sendo cada vez mais estudado e repercute diretamente na qualidade de vida dos pacientes e na funcionalidade. E a gente vê isso no dia a dia, né? Eu queria abrir o espaço para perguntas, colocações, questionamentos, sugestões de quem participou. Queria agradecer a presença de todos também, porque aqui já vão quase 80 minutos. 1h23. E quase todo mundo que esteve no início continua, 49 participantes. Isso é muito bom. E isso vai aumentar, viu? A meta da gente era chegar em 50, viu, Carlos? A gente nunca falou essa meta, mas era a meta que a gente tinha. Quando começou o 00 chegar em 50. Hoje a gente chegou em 54 em um dado momento. Então, a meta foi atingida, viu, meu presidente? Então, eu, de certa forma, fico com missão cumprida. Mas a discussão começa agora. Eu queria ouvir pelo menos umas quatro pessoas diferentes. Eu tenho uma pergunta para fazer. Tem um pouquinho de relação aí com a mirtazapina, que foi muito bom. Foi um tiro, foi um headshot, literalmente. Foi um tiro certeiro e deu muito certo. Muito bom. Mas eu queria depois perguntar uns detalhezinhos em relação à mirtazapina dele. Mas eu queria abrir o espaço para minha presidente falar, em seguida os que assim se interessarem também. Fique à vontade, doutora Sandra.
Estou muito feliz de estar participando hoje, até que enfim o consultório acabou cedo, deu certo, né? Tudo conspirou aí no último. Às vezes eu consigo pegar o final, mas hoje eu consegui pegar do começo. Queria dizer uma coisinha para Lucas, que aí é uma provocação, que é uma pegadinha, Lucas. Mas me chamou a atenção. Quando a gente tem um paciente de sonda, o que é que acontece com o PPS? Sim, ele perde a via de alimentação, né, ali dos símtomas. Isso. Isso passa por cima, o PPS passa a ser 10, né? Então eu vi que você colocou um PPS de 40 de entrada, mas um paciente sondado, exceto se for por uma questão de obstrução mecânica, se for por evolução da doença, e eu vi que ele estava se negando a alimentar. Eu não entendi se ele estava negando tudo, se ele não estava querendo comer nada, ou se ele estava querendo comer pouco, colheradas, porque se fossem colheradas, o PPS seria de 20 se passou a sonda. Mas quando a gente passa a alimentar por via artificial, esse PPS ele passa a ser 10, porque se esse paciente não tivesse sido sondado, ele não sobreviveria. Vocês conseguiram tirar ele da morte, né? A partir do momento que se optou pela sonda para poder fazer o aporte necessário. Então, só deixar, porque isso é questão de prova, é uma pegadinha, só para você ficar alerta aí, que aí a gente teria esse paciente sondado num PPS de 10, né? Agora eu entendi que você quis dizer que a funcionalidade é que ele estava em 40, acamado e tal, mas se estava sondado, era PPS 10, né? Só para reforçar aí, para não ficar a dúvida, tá? Me chamou Vale a aí, observação, sim. né? A outra coisa é que eu abri a minha residência, um dos primeiros casos mais emblemáticos foi uma síndrome de Cotard, né? Que é uma depressão gravíssima, onde o paciente não quer se alimentar, e a gente conseguiu tirar o paciente com Mirta e Venla. E foi a indicação, porque, na verdade, como o pessoal disse que vem aos pares, eu tive 2 cotages na residência com intervalo de 1 ano. Um foi peletoconvulsoterapia e morreu, e outro acabou saindo com mirtivela gravíssimo. Eu acredito que você falou também uma frase que foi bem paradoxal para mim, mas eu amei ouvir de você, viu, Lucas? Não tô pegando no seu pé, não. Tá Você bom. falou que às Ok. vezes o SUS não funciona. Eu vou te dizer que esse caso, para mim, é um caso clássico de que o SUS funciona e muito. E Renata falou que ela é sem recurso. Eu disse, meu Deus, imagina se tivesse recurso, tava lascada a fisioterapia né? Enfim, do Getúlio, ia sair todo mundo voando, porque eu acho que é muito bonito ver o que a residência de geriatria e o que o trabalho multiprofissional é capaz de fazer com um paciente do SUS, né? Eu trabalhei 10 anos no SAD e a gente fazia, Renata, exercício resistido com garrafa PET cheia d'água e com balde de cimento virando haltere, né? Então, assim, o que que a gente é capaz de fazer? E achei muito legal, Renata, ter trazido o artigo que fala de subir escada. É uma coisa que a gente realmente não se dá conta. Então, ele provou que foi semelhante, né? Então, acho que foi fenomenal. Não conheci o artigo, amei, assim, apaixonada pelo artigo, já gostei demais. É uma solução, não só, né, no hospital, mas na ILPI, no domicílio, em todo canto a gente pode usar a escada, né? Então, vocês, enquanto profissionais, acham um super alerta. E a coisa da Mirta, eu vou provocar, eu vi Carlinhos falando no final, e o que é que ensinou esse caso de Cotard e alguns outros pacientes do consultório, e aí não estou falando de artigo científico, estou falando de vivência, né, prática ao longo dos anos. Nunca foi me dito que Mirta teria grandes efeitos colaterais, exceto a tal da sonolência e do ganho de peso, que em algum momento chegou a limitar a indicação, essa história do paciente obeso, até um psiquiatra me dizer, e foi muito verdade, Sandra, esse paciente ele vai sair com mirtazapina. Isso são 2 quilos a mais em cima de 120, não vai fazer a diferença, mas vai fazer a diferença no humor para talvez depois a gente colocar ele num programa. Então, às vezes, o tal do não fazer nem sempre é um não radical. E a coisa da Mirta, o que eu passei a ver no consultório é que é uma delícia, mas tem seus efeitos colaterais. Então, síndrome de pernas inquietas, dor neuropática, a queixa da sonolência diurna. Mas uma coisa que eu também aprendi com a psiquiatria ao longo, e eu gostaria que alguém tivesse me dito no Gerogere, então vou deixar para vocês, é meu último comentário para encerrar, é que nesse paciente, eu não teria começado
eu teria começado com 30. E a psiquiatria ensinou que quanto mais frágil, mais cuidado com essa dosagem de 7,5 e de 15, porque a sedação é maior, o risco de queda é maior e é um paciente grave. Então, isso foi uma coisa que, em pacientes muito frágeis, eu já vi a família chegar para mim no consultório dizendo que tinha começado com 15, não tinha tolerado, e era, acho que, uma droga excelente. E depois de um grande discurso e pedir, vamos tentar começar com 30, e você me fala assim, se não funcionar, e funcionou divinamente bem. Então, a coisa do start slow, ela é uma verdade total, mas nesse caso eu acho ao contrário. Se é um paciente muito frágil e eu estou pensando em Mirta, eu começaria com a dose de 30. Eu não faria essa primeira semana de 15. Essa é a minha percepção, nem certa, nem errada, nem evidência, tá? É só uma sugestão. E achei o caso brilhante e amei todas as colocações, e era só isso mesmo. Tá bom? Obrigada aí. Presidente, Essa, Sandra, você só devia ter, só faltou falar uma coisa. Então, esse caso do Cotar foi o seu primeiro Rocket Fuel Califórnia, né? Acho que foi bem na época do estudo, eu acho. Não sei se o estudo já tinha recém saído, não sei. Oi, e foi a doutora Kátia que foi dar o parecer, e ela disse assim, viu? Mirta de 30, Vela de 75, uma semana. Depois, Vela de 150, Dula de 60. E eu falei assim, vai morrer de crise serotoninérgica. Eu falei, vai morrer, não vai ter jeito. E aí disse, taca a sonda e taca a Mirta e vê lá pra cima. E assim, foi dessa loucura e ele saiu. E não precisou de eletroconvulso, e ele era um sapateiro, e eu recebi ele no ambulatório durante a residência, e ele recuperou funcionalidade total. Engordou 22 quilos em um ano, Carlos, 22 quilos. Foi um caso que a gente levou para o Congresso. Eu tenho ele publicado também, porque foi um caso que não vou esquecer, jamais. Mas o foguete californiano, com certeza, já cheguei voando aí na Gere. Excelente. muito bom, Sandra. Minha colocação da Mirta era justamente essa. Se junto à equipe da psiquiatria foi se discutido dose mais alta no início. Não iniciar com start low, go slow. Porque é muito comum, a gente começa muito frequentemente esse talopram com 5, aumenta para 7 ou 8 e aumenta para 10. Eventualmente a gente começa com 10 já. Mirta é muito frequente a gente ver começar com 15 e aumentando. Mas nesse caso, talvez seja aquele caso que a gente começa com 15, já esperando que vai dar muita sonolência para aumentar para 30. E daria talvez, e aí falar no ponto futuro é muito fácil, né? No momento da decisão é outra história. Mas talvez coubesse a discussão, deu certo, ótimo. Mas começar com 30 era uma boa pedida também. É. Uma coisa que, nesse caso, eu lembro, não sei se os meninos lembram, eu discuti, às vezes eu tenho umas inquietações em relação à psiquiatria. Talvez isso acabe quando eu fizer a minha primeira ECT ou minha primeira cetamina. Eu nunca fiz cetamina nem ECT. E eu, quando olhei o caso desse paciente, eu disse: olha, esse paciente está sem comer, tá com risco de óbito por desnutrição e sarcopenia grave, fragilidade grave. Não é aqueles casos, você não seria aqueles casos clássicos de indicar ir logo para ECT ou para cetamina, mas a nossa psiquiatra discutiu na beira do leite, disse que, né, ela usou os argumentos que acabaram dando certo, mas é uma coisa que, volta e meia, eu me inquieto, que às vezes eu acho, talvez uma ansiedade de melhorar mais rápido o paciente, se não caberia fazer uma eletroconvulsoterapia ou uma cetamina. Em relação a eu estava, de vez em quando, eu tenho interesses variados e eu comprei um livro recente de história da medicina, mas de maneira engraçada. É um médico francês falando da história da medicina, mas voltada para a França. E eu não sei se alguém já teve curiosidade de ver, de checar qual foi as origens dos hospitais. A origem dos hospitais. Pelo menos na França, a origem dos hospitais era quando os reis começaram a se preocupar mesmo em mandar construir hospitais, a intenção é que o hospital fosse uma prisão. Então, porque as famílias abastadas, elas é, elas se tratavam em casa, elas tinham seu médico particular, então o médico vai até a casa, os reis, os duques, os ministros, enfim, a realeza, e os burgueses chamavam o seu médico em casa, e o seu médico passava lá os seus guentos, suas poções,
Então, o hospital, ele começou a ser construído, eles começaram a ser, originalmente eles eram casas de apoio para peregrinos, muitas vezes a igreja que fazia, geralmente era anexo às igrejas católicas, e os peregrinos passavam, descansavam ali, muitos estavam doentes, se restabeleciam e seguiam viagem. E depois os doentes com afecções, né, com patologias contagiosas, ficavam isolados nessas casas que deram origem aos hospitais. Mas quando os reis tomaram a frente, eles pensaram nos hospitais como prisão. Então você vai botar lá as pessoas, os mendigos, as pessoas com infecções de pele, as pessoas que são, eles chamavam, né, de vadios, e também criminosos, né, recorrentes. E era para jogar lá e não sair. E o paciente ficava lá, como no calabouço, na masmorra, hora era alimentado, hora não era alimentado. Obviamente que a maioria morria. E isso teve um aumento muito grande no reinado de Luís XIV. O que é que tem a ver com a nossa aula de hoje? A gente, aqui a maioria aqui é jovem, né? Acho que todos são jovens. Então a gente raramente, muitos aqui, a maioria nunca se internou na vida, e os que se internaram passaram 2, 3 dias, resolveram, foram para uma cirurgia eletiva, ou internaram para um quadro de dor, uma cefaleia, alguma coisa que passou e foi para casa. E a gente, mesmo internado na nossa faixa etária, a gente consegue ficar ali se movimentando dentro do quarto. A gente, muitas vezes, eu já vi pacientes jovens levar o trabalho para o internamento, mas os nossos pacientes não. Nossos pacientes passam muito mais dias do que nós pretendíamos, uma média de internamento ali de 5, 7 dias, na melhor das hipóteses, e eles passam o dia todo sem fazer nada, olhando para o canal de televisão que o cuidador colocar, muitas vezes sem entender o que está vindo ali, porque está sem um aparelho auditivo, e tudo aquilo que a geriatria vive no dia a dia. E fazem fisioterapia motora uma vez ao dia, que é o que os nossos fisioterapeutas podem fazer. Então, a gente precisa. Por que a fisioterapia não entrega os resultados? A gente agora no Getúlio entregou, mas no dia a dia a gente poderia entregar muito mais resultado se os exercícios, se a programação terapêutica feita por Renato e por outros fisioterapeutas fossem replicados ao longo do dia pelas outras pessoas responsáveis pelo cuidado do paciente. Então, não para hoje, mas eu já vinha estudando para umas questões lá de outros hospitais que eu trabalho, tem crescido, principalmente na Europa, mas também em alguns hospitais dos Estados Unidos, programas de preenchimento de rotina mesmo, que parece uma coisa óbvia, mas a gente não faz. Nossos pacientes ficam o dia todo numa prisão. Só não é igual a Luiz XIV porque não tem carcereiro, mas eles ficam presos, perguntando todo dia quando é que vai chegar o habeas corpus deles. E isso faz com que a, a, a sarcopenia só piore. Então, você dá. Então, eu voltando para o ponto, já vou encerrar minha fala. Você dá mirtazapina, mas você não aumenta o músculo. Então, o cara está tomando mirtazapina, o cara está tomando a trazodona, você acerta na agomelatina ou no estalopram, mas ele não vai ter alta ainda porque o antibiótico não acabou, porque precisa sair a cultura, porque falta a recuperação do pós-operatório, e ele vai sair mais sarcopênico do que entrou. Então, acho que é uma emergência atual, é uma questão de saúde pública, a gente trazer a reabilitação contínua para o hospital, não ficar dependendo da hora do que o fisioterapeuta passa. É isso. Eu acho que você podia fazer um projeto piloto. Primeira coisa, eu preciso roubar a Renata só para geriatria. Ela precisa fazer esse programa, porque é uma educação de educação dos cuidadores, né? De quem está ali, dos técnicos de enfermagem, enfim. E eu acho que você atingiria aí, provaria para o SUS o quanto é barato botar mais fisioterapeutas em prol do que a gente ia conseguir, né? Muitas vezes ele não é exclusivo, eu acho que falta isso. E eu acho que os leitos de geriatria seriam justamente para isso, né? Eu acho que a proposta, quando a gente tem um hospital do idoso, com terapeuta ocupacional, com rotina, com não sei o quê, todo hospital tem que ser hospital do idoso, né? Todo tem que estar estruturado. E para isso a gente precisa de tempo, porque Renata vira mil para dar conta de físio, educação continuada, treinar cuidador, fiscalizar, enfim. É tempo, né? Mas eu acho que é bem por aí mesmo, Carlinhos. Eu acho que é bem por aí mesmo. Muito feliz sua fala. Eu lembrei agora uma coisa, Sandra, rapidinho. Acho que eu falo isso para os residentes, tanto do Getúlio como do Oswaldo Cruz. A gente aprendeu muito da importância intra-hospitalar da sarcopenia no Covid, né? Então, todo mundo ficou impactado quando a gente via pessoas de 30 e poucos anos, atletas, alguns colegas médicos nossos, saindo de cadeira de roda depois do internamento do Covid. E aí, depois que começaram a sair os primeiros trabalhos
de autópsia dos pacientes falecidos por Covid, se viu como o grau de miosite do Covid era fora da curva. E aí depois a gente começou a pensar fora do Covid, né? Então, se isso acontece no Covid, deve acontecer também nas outras grandes batalhas que nossos pacientes travam, né? Na sepse, grandes queimados, politrauma, e aí a sabedoria do nosso organismo, e eu como cristão digo de Deus, é, é que o músculo ele se sacrifica literalmente para poder salvar os outros sistemas. Então, isso que ficou de mensagem ali daquela miosite, porque qual o sentido de existir aquela miosite no COVID, né? Porque o músculo sofreu mais do que outros órgãos para fornecer energia em forma de ATP e outras substâncias para o sistema imunológico, para o sistema cardiovascular, para o sistema cerebral, para a pessoa não perecer. Então, se eu não trabalho o músculo no internamento, eu vou prolongar a internação, né? Não, na melhor das hipóteses, fora aumentar o risco de óbito. Então, a gente precisa, né? Só encerrando e complementando o que você falou, a gente precisa conscientizar as gestões de que a gente precisa trabalhar, não deixar a sarcopenia para o pós-alta. A gente tem duas mãos levantadas. Eu acredito que a gente conclua após as falas de Eduardo e Rodrigo. Eu só não me lembro quem levantou primeiro. Eu acho que foi Eduardo. Mas se puderem fazer as colocações, será excelente. Oi, gente, boa noite. Parabéns pela apresentação. As aulas foram fantásticas. Meu nome é Eduardo. Eu só queria pontuar uma coisa. Acho que eu até perdi o time ali do comentário da doutora Sandra em relação a essa questão da progressão da dose de mirtazapina. É, assim, muitas vezes tem essa questão meio que, até mesmo off-label, né, que a gente coloca na cabeça de progredir a dose dentro de 7 dias, 10 dias, enfim, números mágicos. Mas de bula, a mirtazapina, a gente pode progredir a dose de 15 para 30 após 4 dias. A gente faz a dose de 15 miligramas nos primeiros 4 dias e no quinto dia em diante daria para a gente progredir a dose para 30. Então, daria para ficar um pouco intermediário ali, né, entre o primeiro e o sétimo dia, uma dose de progressão satisfatória para que a gente não tenha efeitos sedativos prejudiciais para o nosso paciente. Mas na verdade, o que eu queria pontuar e de destacar, eu achei muito interessante a fala da Renata Vieira, quando ela pontuou em relação aos métodos diagnósticos em relação à avaliação da massa muscular, quando ela questionou a questão do ultrassom. E um dos estudos que ela trouxe foi justamente a avaliação da área transversal do músculo retofemoral. Não só a área transversal, né, a área seccional do músculo retofemoral, mas também a gente tem robustos já trabalhos nos últimos anos mostrando a questão da espessura muscular do músculo quadríceps femoral e a relação da acurácia em relação à massa muscular pendicular, como também a intensidade desse músculo, né? A questão da miostatina, né, a questão da ecogenicidade aumentada no músculo quadríceps, foi relacionada justamente à infiltração gordurosa, né? Então, a miostatina, a infiltração gordurosa, né, no músculo da coxa, já se mostra associada a declínio funcional, aumento de risco de progressão de diabetes, aumento de síndrome metabólica, enfim. Acho que o uso do ultrassom, portátil ou não, acho que é uma ótima metodologia da gente fazer um rastreamento ainda mais precoce em relação à perda da massa muscular. Lembrando que, tipo, para ter, né, a alteração de massa muscular não é algo imprescindível, né? Lembrando que tem a dinapenia. A dinapenia é um fenótipo dentro da própria sarcopenia, onde é considerada a perda da força muscular propriamente dita, mas tem a massa muscular preservada, né? Que tem praticamente os mesmos desfechos, né, em relação ao futuro. Então, é algo a ficar de olho, essa questão da massa muscular, não ser algo sempre obrigatório ter a sua perda, tá? Mas a apresentação fantástica, gostei muito. Parabéns. Rodrigo, está aí Posso ir, na Rominho? Posso falar? mesa. Boa noite, pessoal. Só parabenizar pela discussão de hoje, foi muito rica, deu para a gente aprender um bocado, né? A gente fica muito feliz, né? Nosso último Gero Gere, alcançando mais do que a meta, né? E agora a meta é justamente dobrar a meta, né? A meta agora é a gente conseguir chegar em 100, já que a gente já alcançou a meta de 50.
E já que Rominho foi o criador e é o curador desse projeto e já se colocou disponível para continuar tocando esse projeto que é bem interessante e que traz uma coisa que eu tenho discutido muito, sabe? Os colegas estão aqui, eu tenho conversado muito individualmente com muita gente, muito geriatra e muito especialista em gerontologia, do quão é importante isso que a gente está fazendo aqui hoje, que é geriatra e especialista em gerontologia falando para geriatra e especialista em gerontologia, que é uma coisa que às vezes a gente não tem esse espaço em outros locais e até às vezes até dentro do nosso convívio, em aulas patrocinadas, em tudo isso, é muito outras especialidades explicando para a gente como é que a gente lida com o nosso paciente e, na verdade, só quem sabe as nossas dores acaba sendo a gente mesmo. Então, quando a gente começa a falar da gente para a gente mesmo, eu acho que a gente cresce muito mais, a gente começa a pegar a experiência de quem já tem. Eu tenho aqui vários foram meus preceptores que têm um tempo a mais de experiência e que talvez hoje aquilo que eu tenha dúvida, ele já tenha tido dúvida no passado e ele consegue fazer aquilo para me enriquecer. Então, assim, eu acho que isso é muito rico. Indo nesse sentido, de aproveitar a experiência dos, dos mais experientes, eu vejo muito as pessoas começarem 15, 30, mas congelarem a dose em 30. E aí, visando o tratamento de depressão. Na prática de vocês têm progredido para 45 ou acabam congelando a dose em 30, entendendo que 30 já seria uma dose eficaz? Essa é a minha primeira dúvida. E alguém tem experiência com dose acima de 45? Alguma viabilidade nesse sentido? Eu aumentei poucas vezes para 45, mas foram poucas mesmo. E aí não senti tanta diferença. Mas depois não, mas também sim, não insisti mais. E confesso que depois que saiu o trabalho do foguete turbinado da Califórnia, eu costumei, aí passei a fazer mais associação com Vela e às vezes do Loxetina do que aumentar para 45. Mas não sei se eu estou respaldado, não. Se foi só um medo ou então duas ou três mais experiências. Nada grave, mas assim, que frustrou e eu acabei abandonando essa prática, talvez desnecessariamente. Eu aumento. Eu chego em 45. Se a resposta do paciente está sendo legal, é bem verdade que a gente hoje fala de associação. Então, às vezes, mesmo você com a mirta de 30, por exemplo, o paciente ainda queixa de insônia, por exemplo. Estava muito deprimido, com 15 não estava legal, não deu aquele efeito sedativo que a gente quer, gostaria em todo mundo. Então, a gente vai para 30 pensando na questão da ansiedade, depressão, e às vezes ele me coloca que uma coisa incrível, mas já ouvi mais de uma vez, que ele passou a dormir melhor com 30 do que com 15, que é quando eu atribuo não a sedação, mas a questão do tratamento do distúrbio da ansiedade. Então, não foi pela mirta, foi pelo tratamento da ansiedade. E esse cara daí, que responde melhor em sono, às vezes eu preciso associar uma trazodona, alguma coisa, junto com a mirtazapina para sono ainda, ou quando tem dor, uma pregabalina, enfim. E às vezes ele remite da dor, ele tá dormindo bem, ele tá com 30, tá associado com pregabalina, com trazodona, com outra coisa, e aí a gente nota que ficou uma depressão residual. Eu tento subir a mita para 45 e sim, eu tenho resposta. Agora depende do paciente. Às vezes ele tá com 30 e não teve nenhuma melhora da depressão, nenhuma. E aí, às vezes, eu opto muito mais por associar uma vela, eu concordo 100% com o Carlinhos, que eu não vou ficar insistindo numa droga só, se eu posso potencializar, porque a resposta não foi tão legal, aí eu tento combinar. Mas, assim, eu já vi um caso de 60, não prescrito por mim, prescrito por psiquiatra, e a paciente, além de 60 de mirtazapina, que é uma superdose, né? Era uma depressão com ideação suicida gravíssima e que envelheceu
e ela brinca que ela envelheceu graças aos 60 da Mirta. E eu acredito, porque ela disse que senão ela não teria envelhecido. Mas aí, assim, foi um caso único de uma paciente suicida, com tentativas e tudo, e que só ficou bem com essa dose de 60. Como já vi uma também com 200 de desvela, que não é tão comum, né? Então, assim, vez por outra você tem uma, mas eu não acredito nessa superdose como uma grande melhora. Se não melhorou com 30, com 45, não acho que é 60 que vai resolver, penso eu, né? Só retomando, nesse caso em específico, a gente deu alta para ele com 45 miligramas, né? Houve realmente um receio da gente progredir dose inicialmente, e realmente a sarcopenia, a desnutrição, fez com que a gente optasse por iniciar com 15 miligramas ao invés de 30, lembro que a creatina dele tocou um pouquinho, né? Porque, enfim, entre algumas outras coisas, retirar dispositivo, perder acesso venoso periférico por fragilidade capilar, e realmente recusa até hídrica oral, fez com que a gente teve muito receio de desidratação e de outras complicações e outros distúrbios eletrolíticos. Então, tudo isso fez a gente começar mais devagar, até pensou em 7,5 em algum momento, mas a gente começou com 15 desse antidepressivo enfim, e junto com a psiquiatria, realmente queria bastante a sonolência dele, porque tinha determinados momentos de irritabilidade que foram bem estressores para um paciente, para a família, para a equipe, e alguns resgates de antipsicótico também foram bem importantes no início do quadro, né? Depois, que talvez aí tenha ajudado, né? Mas esse antipsicótico não ficou fixo depois, até o final do internamento, não. A gente apostou no antidepressivo, né? A gente sabe que o antipsicótico, até como o Murilo falou, pode ajudar, né, no tratamento associado, né? Mas ele particularmente foi para comportamento, digamos assim, para delírio imperativo. Deixa eu só trazer um ponto rapidinho, um ponto que eu acho importante. É que às vezes a gente esquece que esse paciente emagrecido, ele tem às vezes 25 quilos, 30 quilos, e que talvez 15, 30, a gente está raciocinando às vezes num adulto de 50, ou num idoso de 50, 60, 80 quilos. Mas quando a gente pega um idoso muito emagrecido, essa semana eu tive um caso, uma resposta muito boa com Mirta, e ele estava com 25 quilos. E aí aumentou para 30. Ou seja, aumentou 20% do peso, o que para mim já foi excepcional, porque 20% do peso em um mês. Mas assim, esse eu comecei com 15, e talvez eu acho que é mais acertado essa dose mais baixa, porque proporcionalmente ao peso dele equivale a um 30 de alguém com 60 quilos, sabe? É só só essa pitada também, que eu acho que é um raciocínio que vale a pena Foi ter. um pouquinho do raciocínio também, né? Esse racional aí fez parte aí do pensamento da gente naquele momento. Eu costumo aumentar, viu, Rodrigo, para 45, mas eu confesso que eu não me lembro o último caso que eu aumentei para 45 e foi o suficiente. Então, eu já abro a discussão com a família de que uma associação ou eventualmente até uma mudança é possível, e tendo a ficar pertinho desse caso, porque se a gente não consegue a resposta no primeiro, é possível que o que vem após seja ainda mais difícil. Pronto, eu acho que a gente conclui, foi muito bom. 10 horas, 2 horas de discussão. A gente vai ter no final do mês o grupo do Oswaldo Cruz com o Carlinhos de novo, né, Carlinhos? Vai ser muito bom. Vai fazer em um mês duas delas, em um intervalo de menos de 30 dias, né? No final do mês que vem. E a gente conta com todos que aqui estão e com mais alguns que vocês convidarão. Se cada um chamar um, a gente já chega nos 100 que Rodrigo pleiteia mês que vem. Tá joia? Muito obrigado a presença. Boa noite a todos e até a próxima. Pessoal, obrigado pelo convite.